Viegas aqui mais uma vez para mais um Fala Cansado, podcast pra ti que tá cansado de não ter os resultados que espera, pra ti que é CLT e quer começar a empreender, pra ti que é mulher e quer fazer a diferença. Hoje eu tô aqui com as mulheres que fazem, tô com um ambiente diferente, porque eu acho que elas mereciam isso, um ambiente mais florido, mais bonito, uma energia pra cima. Então hoje a gente vai ter uma noite muito especial de bate-papo aqui. Eu vou conhecer a história de um pouquinho de cada uma dessas mulheres e também desse projeto incrível aí, que eu acho que faz muita diferença esses movimentos, né? Eu que estou aqui fomentando empreendedorismo toda semana, trazendo empreendedores de diversas áreas, é muito importante a gente ter essas pessoas que estão fazendo acontecer, né? Porque a gente sabe a importância de começar algo, de ter um empurrãozinho, de ter alguém para te botar para cima, de te dar uma moral, de te entusiasmar, de te incentivar a começar um projeto, né? Muitas vezes a gente desiste das coisas por falta de incentivo e tá tudo bem. Então, assim, por isso que existem esses movimentos, por isso que existe o podcast, que vem aqui te trazer informações, por isso que tem eventos como os que elas fazem, eventos como os que eu organizo, que alguns de vocês já conhecem, sobre network. Então é muito importante a gente fomentar isso cada vez mais. Estou muito feliz em trazer aqui multiplicadoras, assim como eu sou. E eu vou deixar cada uma se apresentar de vez. Vou começar pela Larissa, que já veio uma vez, mas que já está do meu lado, aqui já facilita. E depois as meninas vão se apresentando aí. Quero dizer que eu estou muito feliz em recebê-las, vocês aqui. Primeira vez que a gente está gravando nesse ambiente assim, então estou bem feliz e bem entusiasmado, assim, porque, que nem a gente estava falando antes de começar aqui, a gente parece que está num cenário de televisão agora. A gente parece que está numa novela aqui. Então estou bem feliz, que quero agradecer o meu time aí, o Câmera 4. Né, tá aí o Ronei e o Marcão aí, estão dando aula aqui de como fazer acontecer as coisas. O Rafa, que não tá aqui agora, também vou mandar um abraço para ele. E vou deixar a Larissa começar a se apresentar. E obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Eu que agradeço. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui. Ainda mais com o meu time, né? O nosso time do Mulheres que Fazem. Eu sou a Larissa Bruck, sou empreendedora, sou mãe de 2, sou cabeleireira, tenho uma mentoria aí para mulheres divorciadas. E a gente está aqui para multiplicar mesmo, né? A ideia é trazer ideias para outras mulheres, mostrar que é possível, né? Através da nossa história. Somos um grupo distinto, temos atividades distintas, né? Cada uma na sua função e cada um do seu jeito, empreendendo juntas. Então essa é a ideia que a gente quer trazer aqui hoje. Pode seguir, meninas. Agora a gente vai se apresentando, aí vai trocando ideia. Então, boa noite, pessoal. Prazer. Viegas está aqui, né? A gente já acompanha o teu trabalho, né? A Lari já esteve aqui também. A gente fica muito contente de ter pessoas assim como tu, para poder, né, trazer cada vez mais, unir cada vez mais, né, as pessoas, as mulheres, né, que fazem parte do nosso projeto. Então eu sou a Dani, sou publicitária, sou gerente de marketing de uma empresa e junto, né, com as minhas companheiras aqui, a gente empreende junto, né, nesse projeto maravilhoso, né, que a gente vai falar um pouquinho mais essa noite, que é o Mulheres que Fazem Poa. Passar a bola. Olá, prazer estar aqui, Viegas. Muito obrigada pela oportunidade. É um movimento muito novo, né? Acho que para todas nós, mas com muito entusiasmo, com muita empolgação, com muita alegria, com muito prazer, né, Lari? Orgástico, né? E muito obrigada. Eu sou a Larissa, então, Larissa Menin. Eu sou terapeuta holística. Trabalho com terapias integrativas, complementares, auxilio as pessoas num processo de autoconhecimento profundo, venho com esse viés da espiritualidade também, venho para desmistificar também a espiritualidade, né, sair um pouco do misticismo e trazer mais para a realidade, e passei por uma transição de carreira há mais ou menos 2 anos, trabalhava como CLT e não queria mais, não estava mais feliz na CLT, né? E segui meu propósito, segui o que me fazia ferver por dentro, assim. Estamos aí nessa caminhada junto com as meninas agora, no Mulheres que Fazem. Foi um projeto que veio, foi um presente mesmo para gente, para incentivar nós, né, como empreendedoras, e também para incentivar outras mulheres. A gente formou isso buscando esse apoio para a gente e também para proporcionar esse apoio. Legal, bem demais. Boa noite, Viegas, muito obrigada pela oportunidade.
A gente às vezes comenta entre nós que esse era um desejo que a gente tinha de participar, né, de um podcast, então muito obrigada por ser o primeiro a abrir as portas para nós. Eu sou Débora Castro, sou Relações Públicas, também tenho pós em Marketing Estratégico, sou treinadora comportamental, né, depois de um acontecimento aí da minha vida. Eu entrei nesse mundo da programação neurolinguística, do coaching, etc, e me formei em várias coisas. E acho que essas coisas não podem ficar guardadas só para nós, né? A gente tem que colocar isso para o mundo, poder ajudar as outras pessoas, se ajudar. É um processo de cura e eu acho que é isso. E o Mulheres que Fazem também vem para isso, para auxiliar essas pessoas nesse processo. Eu estou muito feliz em receber vocês mesmo. Eu até falei com a Lari quando ela participou do podcast, que eu que venho estudando muito a questão de como as pessoas transbordarem mesmo as coisas, quando tu pega uma vivência, uma experiência tua e tu coloca em algo, né? Que nem eu agora eu tô com um workshop até a fazer aqui, dia 5 de setembro aí, tem um workshop lá, que é o Network de Verdade, com o método SGI, que eu acho que vem de encontro com as coisas que vocês falam, que é seja genuinamente intencional, né? A gente tem que ter intenção nas coisas, mas também tem que ser genuíno, né? Assim como é o projeto. Então, quando vocês criam um projeto desse, vocês de fato querem ajudar as mulheres, né? Mas também a gente tem que ser empreendedoras, as coisas têm que se pagarem, né? É muito importante, as pessoas têm meio que um tabu em falar essas coisas. O podcast aqui eu falo muito que eu tenho até, tá no meu escopo lá nas próximas coisas que eu vou fazer, esse negócio que vocês falaram, muitas pessoas foi a primeira vez no podcast, e até pessoas assim com bastante relevância na rede social, mas podcast porque é uma coisa nova, né? Eu conheço, agora eu, por estar nesse mundo, eu conheço muita gente, mas antes, quantas pessoas que eu conheci que tinham um podcast? Depois que eu fiz o meu, eu conheci um monte de gente, mas antes eu não conhecia ninguém, comecei um negócio assim da minha cabeça. E esse lance de ser a primeira vez, eu acho que eu fico muito feliz com essas coisas, porque ver que isso aqui está se transformando, né, numa passagem, né? Tipo, eu vou fazer parte da história de vocês em algum momento. Daqui a um ano, daqui a pouco o projeto de vocês está estourado e a gente vai conversar de novo. Lembra quando a gente conversou lá, a gente recém estava pensando em tal coisa, agora já aconteceu. E isso para mim é muito importante. Eu queria entender agora, até pra galera entender assim, como que vocês se uniram, né? Porque, que nem agora, eu acabei de me tornar sócio do Câmera 4 aqui. Hoje a gente pagava aluguel antes em outros estúdios, aí desde que eu comecei. E agora, eu sempre gosto de falar, eu tenho um estúdio pra chamar de meu, né? É nosso, mas, né? Pelo menos no vídeo deixa eu dizer que é meu, Ronei, pode ser? E daí, o que acontece, né? Essa união, eu que falo muito de network, veio porque alguém conhecia alguém, sabe? Então, como que aconteceu com vocês? Vou passar aqui para agora, já que tu já tá aqui com o microfonezinho aqui, nós estamos dividindo. E vai juntando aí, mas é bem interessante, eu acho que porque quando a gente entende, né? Como as pessoas se unem, a gente sabe o porquê. O propósito, né? Foi tu que falou em propósito, porque é tão difícil, né, a gente achar pessoas com o mesmo propósito que a gente nos dias de hoje, né, que tá tudo tão, né, tudo muito, as pessoas só querem, são interesseiras torcido, né? Ninguém tem interesse nas coisas que a gente quer transmitir. Como é que tu tá? Mas na verdade tu fala, a pessoa não tá nem aí, né? Então, eu até costumo dizer, eu falei isso no episódio com a Lari também, que eu costumo dar respostas alongadas porque eu tô escutando a pessoa. Então, quando eu escuto, eu desenvolvo todo um raciocínio e trago de volta. Imagina tu me contar toda a história do projeto e que legal. Tipo, sim, né? Sim. Intenção, né? Então, nós nos conhecemos movimentadas pela dor, né? Cada um com a sua dor. E a gente acredita muito que tu te move, né? Já fala, ou pelo amor ou pela dor. Nós nos conhecemos pela dor, né? Eu terminei um casamento, então estava perdidaça. A Débora também teve a situação dela, que perdeu o pai e depois perdeu a mãe e perdeu o pai. A Dani também teve uma dor, a Lari veio um pouquinho depois. Mas todas nós três aqui inicialmente nos encontramos numa instituição porque a gente estava a fim de sanar essa dor. A gente foi buscar por autoconhecimento, né? Buscar recurso, né? Exatamente. Então cada um estava na sua sofrência, na real, e a gente foi procurar entender porque que a gente tinha padrões de comportamento, as nossas emoções estavam confusas, então a gente procurou se achar. E quando a gente se achou internamente, a gente acabou se batendo, né? Se conectando.
Enfim, então inicialmente era eu, a Débora, a Dani, eram outras meninas no projeto. E a gente estava muito empolgada nesse processo de mudança, né? Porque a De gente autoconhecimento, percebia né? esse autoconhecimento, como a Dani falou, a gente via isso muito latente. Então, a gente queria assim, cara, vamos fazer isso. A gente queria botar para fora a transformação que a gente percebia na gente. Queria botar a boca no trombone. Queria né? botar a boca no trombone. E aí, num evento na minha casa lá, super disruptivo e louco, a gente resolveu fazer um grupo de WhatsApp. Vocês se lembram o nome, gurias? Mulheres Fortes. Isso. Com E a, aí- ideia, com a ideia até, inclusive, de já fazer um evento presencial. Né? A gente queria, de alguma forma, passar para as pessoas aquilo tudo que a gente estava vivendo, né? Conseguir ajudar as pessoas. Sim, a princípio, Mulheres Fortes, a gente pensava em fazer palestras, coisas assim, não Coisas que seria- a gente faz hoje, né? Coisas que a gente faz hoje, mas a gente não tinha pensado ainda na rede que a gente acabou criando depois, porque também foi a pandemia que fez com que a gente tivesse Estruturasse, né, na reestruturasse verdade. e tivesse a rede que a gente tem hoje também, lá com mais de 4.000 mulheres, né, divulgadas. Estamos quase com 5.000 mulheres seguindo. E tem, acho que, mais de 700 mulheres divulgadas. Aí eu já não sei bem o número. Não, mas é isso. E aí, só para né, resumir, complementar, desse encontro, né, a gente começou a pensar um pouco mais sobre isso, sobre o Mulheres Fortes, como é que a gente ia fazer e tal. E aí a gente falou, vamos lançar no dia 8 de março de 2020. Claro, a gente começou, já estava em cima do laço, assim. Dia da Mulher, né? só pra Que era o ficar Dia da claro. Mulher. E aí logo, acho que Acho que no dia 15 e 16 foi decretada a pandemia no Brasil. que foi daí o lockdown, mas começou ali por fevereiro, já tava, né? Já estava começando a aparecer uns casos. Isso. E acho que foi dia 16 de março, foi decretada a pandemia no Brasil. E o nosso E projeto aí, simplesmente teria ido por água abaixo, né? aí a gente, né, reformulou e falamos, então vamos pro digital. Muita gente, né, vai começar a se reinventar e vamos achar uma forma de continuar com esse propósito, só que de uma outra maneira. E E também, só para complementar o que a Dani falou, as pessoas vão sair dos ambientes onde elas trabalham para trabalhar em casa. Então, vai ser um momento que elas também vão estar consumindo mais essa página digital aí que a gente vai estar botando no ar. a gente sentiu, assim, a necessidade na própria pele, né? A gente, como mulher, eu também não pude. Na primeira semana eu trabalhei muito pouco fora. E como eu costurei máscara durante 2 semanas, eu e a minha irmã. E a gente falando, a gente tem que botar mulher nessa página. Então começou assim, as mulheres empreendedoras que a gente conhecia, a gente começou a convidar para participar da página. A Débora, que faz todos os cards, ela trata de toda a parte visual, que assim, não é porque a página é nossa, né, gurias? Mas a página realmente ela é linda, mulheres que fazem poa. E a gente começou a alimentar essa página de forma gratuita, colocando mulheres lá dentro, fazendo live, né, dizendo, olha gente, não importa, é fisioterapeuta, é advogada, é terapeuta ocupacional, trabalha com artesanato, é bolo em pote, tem espaço para todas as mulheres. E aí, acho que no primeiro momento a gente já começou a ver que, infelizmente, hoje a gente já está começando a mudar um pouquinho o nosso olhar, que as mulheres ela têm ainda um toque de rivalidade, né, Dani? A gente sempre comenta isso. A gente sempre comenta, porque as mulheres elas não costumam se indicar, né? Então já aquela rivalidade que está cultural, né, na verdade, né? Já está algo bastante, né, no nosso dia a dia, assim. Praticamente no inconsciente coletivo, né? Existe uma máxima que diz que mulheres são rivais e brigam, então às vezes a gente acaba até se influenciando sem querer, né? E isso Mas acaba acontecendo. E a gente veio também para desmistificar essa história, para dizer que tem espaço para todas, sim. E até se elas fazem a mesma coisa, porque cada uma vai fazer do seu jeito, né? Cada pessoa é única. E tu sabe que eu converso, acaba aqui no próprio podcast, se vocês repararem, não sei hoje a quantidade, mas acredito que vem muito mais mulher do que homem, porque inclusive nos meus eventos a maioria é mulher, porque a mulher está buscando, né, essa questão do empreendedorismo, desenvolvimento. O homem pro homem muita coisa é bobagem, né? Falar sobre algumas coisas não vou me abrir. O cara tem dificuldade de falar de sentimento, né? Mas com as mulheres que eu converso, elas falam que é aquele papo que a gente escutava lá, por exemplo, vai num churrasco.
Aí tá o cara lá de bermuda e chinelo e os caras lá nem se conhecem na hora, eles estão ali trocando ideia. A mulher mete um salto, se arruma toda, não é pro homem, é porque a outra mulher vai olhar como é que ela tá. De cima a baixo. E daí, e isso eu tô relatando, não é a minha opinião, eu tô dizendo que as mulheres falam, e daí realmente faz sentido, porque o homem não tem muito esse negócio, o cara gosta do cara ali na hora, porque trocou uma ideia, não tá preocupado com essas coisas, e a mulher parece que ela tá sempre julgando a outra, né? Mas eu queria ir para um outro lado agora nesse papo de vocês. Queria entender como que afetou, não digo afetou, como que influenciou diretamente na vida de cada uma, assim, de forma individual, quando vocês se uniram, né? Porque o que acontece? Que nem a Lari falou, vocês se uniram através da dor. Então, por exemplo, a tua dor foi uma, então quando tu chegou no projeto, esse projeto te ajudou em tal forma, né? A gente falou um pouquinho no episódio com a Lari também, que eu falei que eu perdi minha mãe, meu pai já não tem desde que eu sou pequenininho. Hoje eu tenho um filho de 7 meses, então essas coisas, tudo... Quando a gente começa a falar de sentimento, dessas... Como a gente tem que transbordar nossa mensagem, pra mim bate de uma forma muito forte, porque eu fico pensando, cara, daqui a pouco meu filho tá grande, como é que ele vai lembrar do pai dele? Independente de eu estar aqui ou não, entendeu? Então eu tento ser exemplo o tempo todo, né? E quando eu falar dos meus conteúdos, network de verdade, eu tenho muito esse negócio da verdade, porque eu vejo que as pessoas hoje em dia estão muito querendo ser, só porque eu tenho um podcast, um programa, eu poderia querer ser alguém que seja interessante aos olhos da pessoa. Não, eu sou... Quando eu comecei isso aqui, eu sou eu o tempo inteiro, e foi aqui que eu me encontrei, e daí que cada vez mais eu vejo que eu tô sendo a minha melhor versão, em virtude disso aqui, porque foi um negócio que eu falei, cara, eu nasci pra fazer isso aqui, eu faço com muito amor, sabe? Tipo, pra mim, a quarta-feira, agora a gente tá gravando mais de uma vez por semana, mas a quarta-feira era o dia assim, tipo, é o meu dia. Não é, parecia que nem era trabalho, é o dia que, tipo, hoje é quarta-feira, tô quarta-feira de novo já. Então, assim, como é que bateu na vida de cada uma de vocês, né? Essa união, assim, de vocês, porque, que nem eu falei, cada um tem uma dor e ele deve ter feito diferença na vida de vocês de forma diferente, né? Desculpa a redundância, diferença não é diferente, mas... Não, mas eu acho que, assim, falando por mim, né, eu sempre tive o desejo e a vontade de levar algo para as pessoas, acrescentar de alguma forma, né. Então, o Mulheres, a parte mais, não é difícil, né, mas é menos fácil hoje que a gente se desdobra, não só eu, mas todas nós, porque que nem a Lari falou, na verdade a gente tem as nossas carreiras, né, nossas profissões, mas a gente nunca deixou de acreditar no projeto e de chegar aonde, né, ter metas para chegar aonde a gente quer, que ainda é um lugar que está logo ali, mas a gente já tem muitos planos, né. Para mim bateu como uma realização pessoal mesmo, da gente de conseguir transmitir uma mensagem, né, e ajudar as pessoas a evoluírem, a se autoconhecerem. A gente fala muito disso nos nossos eventos presenciais, né, que a gente hoje já depois de 3 anos, porque o Mulheres existe há 3 anos, né, a página, e as coisas vêm, né, e os encontros vão acontecendo e as coisas estão fluindo de uma forma, né, inclusive a gente comenta muito isso. Mas para mim era mais nessa parte de uma realização pessoal mesmo, sabe? Para mim bateu muito forte como um incentivo, um impulsionamento. Como eu comentei antes, eu fiz uma transição de carreira e bate muita insegurança, né? Principalmente quando a gente não sabe de fato o que é empreender. Né, o que vem depois do empreendedorismo, que é tu por ti, é totalmente diferente, é um universo completamente diferente, e quando tu não está inserido nisso há algum tempo, né, não conhece pessoas da mesma vibe, enfim, é muito mais difícil. A gente entra com pensamentos, assim, né, começam a vir pensamentos de fracasso, de desistir, de isso não é para mim. Então, para mim, né, no meu sentir, assim, o projeto ele veio como um impulsionador de faz o que tu veio fazer no mundo. Coloca a tua mensagem no mundo. E é isso que faz com que a gente se conecte com outras pessoas, com as outras mulheres que estão participando também dos eventos, né? É a gente levar o que de mais genuíno a gente tem, como tu trouxe, e passar a nossa energia, os nossos valores ali, o que a gente sente de bom,
E aí a coisa vai somando e vai somando com as outras meninas e isso vai crescendo. Então isso motiva, isso impulsiona pra gente seguir no nosso caminho. Pra mim, eu acho que é bem parecido até com o que as gurias falaram e com o que eu trouxe também na minha apresentação, que é essa questão de realmente querer levar uma mensagem para outra pessoa, até pelo fato da gente já ter passado por uma dor. Tipo, eu passei por uma dor muito grande, com certeza a maior da minha vida, acho que eu nunca vou sentir nada parecido com isso, mas isso fez com que lá atrás, quando eu fui procurar ajuda, quando a gente se conheceu na instituição, isso fez com que eu me conhecesse e visse que eu tenho coisas também que eu para ajudar as outras pessoas. Vocês não precisam ficar passando por isso, né? Então até nos eventos acontece muita identificação das pessoas. Várias pessoas vêm falar comigo depois, aconteceu uma coisa parecida comigo, é minha mãe não sei o que, o meu pai, não. Então assim, tipo, quando tu vê uma pessoa que se identifica com a tua história, que tu conseguiu ajudar, nem que seja 1% naquele dia, um pouquinho. Então, isso é gratificante, assim, né? A gente fica bem feliz. E além disso, a minha camiseta até diz, né? Evoluir leva tempo, mas vale a pena, que é o que eu busco. Eu acho que o processo do Mulheres me fez, enquanto ser humano, evoluir também, enquanto ser humano. Porque a gente queria levar essa mensagem, tinha essa ideia, mas não sabia como. E botar em prática no Mulheres faz com que eu evolua. A cada evento, a cada reunião, cada vez que a gente está juntas. Então é isso, acho que é uma evolução assim constante. Eu vou reunir tudo que as gurias falaram, né, para dizer o que bate, porque não bate diferente. É mais ou menos a mesma coisa, mas às vezes são formas diferentes, né? Então, eu acho que a ideia de tu poder levar uma mensagem através do teu exemplo, da tua história de superação. Cada uma aqui tem uma história de superação, né? Eu superei o meu divórcio porque eu encontrei as meninas num momento de dor profunda e eu posso, através do Mulheres, mostrar, olha, tu não precisa ficar vítima dessa situação, né? Tu pode sim olhar para ti, pegar todas as armas e recursos que tu tem e dar essa virada de chave. Né? Então, o Mulheres trouxe para mim, Larissa, um espaço muito maior de atuação. E assim como a Lari falou, o empreender, ele dá medo, a gente fica insegura, a gente às vezes não tem a grana que a gente gostaria de ter, né? Não sabe se vai dar certo. Mas aí tu botou aquela postagem, tu fez aqueles stories, tu foi pro evento lá, tu falou alguma coisa para alguém e essa tua informação colou, aquilo diz assim, ó, eu tô no caminho certo. Paga, isso faz né? muito sentido. E aí paga todo o esforço que a gente tem de montar um evento presencial, porque quem monta realmente somos nós 4, e a gente corre para tudo, termina o evento, a gente está com a lista de melhorias contínuas, porque é um eterno... E já no dia seguinte, já reunião. No dia seguinte já tem reunião, né? Nossas reuniões presenciais é uma vez por semana, e a gente já começa, vamos para nossa lista de melhoria contínua, evolução. Porque a gente entregou um evento X, agora no próximo que a gente quer entregar X mais Y. Só que para entregar X mais Y, nós vamos ter que nos aperfeiçoar de várias formas. Então é constantemente desafiador e ao mesmo tempo é orgástico, porque eu amo essa palavra. Porque esse conectar, sabe, esse olhar para a pessoa que está no presencial, olhar para quem te segue na página e ela está percebendo que ela também pode fazer diferente, sabe? Ela pode escolher de outra forma. Isso aí não tem preço, né? E eu acho que o empreendedorismo é muito isso, né, Lari? É o se redescobrir todos os dias um pouquinho. É o desenvolver novas habilidades que tu não tem, mas que são totalmente possíveis da gente, né, cada vez que quer aprimorar, né, a intenção, como a gente falou antes. E vai se desenvolvendo, e isso aí. Vocês falando aqui agora, me passou um monte de coisa pela cabeça, né? O podcast, quando eu comecei, tu falou da questão da mãe ali, fazia uns 3 meses, menos de 4 meses que eu tinha perdido a mãe. E daí, que nem tu falou ali, hoje, quando me falam de problema e tal, eu digo, cara, não existe problema, porque, tipo assim, nada é maior do que eu ter perdido minha mãe, que era minha velhinha, minha parceira ali. Então... Quando a gente enxerga que depois
de uma dor, a gente passa por vários estágios, né? Às vezes a gente fica mal, a gente chora, a gente fica pensando por que aconteceu aquilo, a gente se culpa por alguma coisa que não fez, deixou de fazer, ou por algo que fez. E isso dá pra ver que todas vocês passaram, e quando a gente percebe que o lance, principalmente a parte de empreender, é como a gente age depois do que acontece, né? Porque é isso que determina. Tem gente que fala hoje em dia que assim, cara, o teu passado pouco importa se tu tiver resultado no teu presente, sabe? E faz sentido, verdade, porque ninguém vai olhar o teu passado se tu tiver resultado hoje. Então, às vezes a gente fica muito apegado a coisas que aconteceram no passado, a, sei lá, me chamavam de gordo, de magro, quando eu era novo, isso a gente leva pra vida toda, sendo que não vai fazer diferença nenhuma, porque era uma coisa do passado, e a própria pessoa ou as circunstâncias daquela época eram daquela época, né? A gente não tá mais vivendo aquilo. E eu percebo, assim, de todas essas ideias que eu venho trocando com as pessoas, assim, que todo mundo passa por essa questão de carregar traumas, né, para a vida adulta. E uma coisa que eu tô percebendo, assim, nas falas de vocês, é que realmente tem muita verdade, assim, muito verdade, sentimento, assim, sabe, nas coisas que aconteceram, e de fato tá gerando transformação. E eu me identifico muito com isso, porque... E tu falou ali de... A gente não conhece as pessoas, né, certas, às vezes quer começar a empreender, é difícil. E como foi louco, quando eu comecei o podcast, eu ia fazer um episódio por mês pela questão de custo, assim, um episódio por mês eu posso fazer. E daí eu fiz o primeiro, deu aquele brilho no olho, assim, e eu falei, cara, tem que fazer toda semana. E daí tu começa a conversar com as pessoas, e daí por isso que hoje eu tô muito nessa questão de network, trabalhando muito isso para as pessoas, porque eu vejo quanto tá fazendo diferença para mim. Tu falou ali, às vezes a gente não tem a grana que a gente quer, mas quando tu tem certeza que aquele negócio é a coisa certa, cara, nada, tipo assim, não é aonde eu tô hoje que determina onde eu quero chegar, e quando eu sei o resultado, sabe, que tu sabe assim, não, cara, não tem como dar errado. Esse dia eu falei com os guris do estúdio ali, eu falei, cara, olha só, a gente tem tudo aqui, vocês têm um conhecimento gigantesco aí já de anos de trabalhar com audiovisual, eu tô chegando agora com a parte comercial, tô com 1 ano e 4 meses de podcast, conversando com pessoas, fazendo a parte comercial de outro estúdio, então, conversando com o cliente, quando eu vendo o nosso espaço, o nosso serviço, eu sei o que o cara quer, porque eu sou um cliente, né? Então, as nossas vivências, elas influenciam diretamente em quem a gente é como profissional também. E às vezes as pessoas querem separar, não, eu sou esse profissional e eu sou esse. Isso não existe. A gente comenta muito isso, né? Passamos já por algumas situações, assim, de conhecer pessoas assim, que a gente dizia, não tem como tu dividir. Antes de ser um bom profissional, seja um bom ser humano, né? Olha, eu nem sabia, eu nem tinha lido a camiseta, ó. Pra dizer, não foi combinado aqui, não pessoal. Não foi mesmo. Olha só, eu vou passar pra Lara aqui agora, eu queria saber como é que vocês estão se sentindo, estão gostando da vibe? Tá ótimo. Sabe por quê? Porque eu gosto de fazer isso na metade, porque às vezes a gente tá assim, chega lá no final, e daí todo mundo pergunta, como é que tu achou, o que tu gostou, só que o durante, né? Eu bato muito nisso, que a jornada é o que importa, é o caminho, entendeu? Então às vezes a gente fica esperando, tem que ter tal coisa, tem que isso, não sei o que, curte a jornada, então estão curtindo. Tá ótimo. Tá tudo certo. Então tá, vai lá, Lari. Então, daí eu quero falar sobre 2 coisas. Da camiseta, né? Cada um tem a sua frase. A minha, a mágica da vida tá fora da zona de conforto. Ou seja, saia dessa euforia de cocô que tu vive e reage, né? Não, vai mais calma. Eu tenho minha frase orgástica. Mas é isso, né? Quantas vezes a gente tá nessa euforia de cocô, que tá quentinho, é mole, mas fede, e a gente não dá o passo adiante, né? Olha aí. Fábio, minha linda, ela foi a nossa patrocinadora do último evento, tava fantástico, obrigada, esperamos um patrocínio. Beijo, Fábio. No próximo, né? Beijo, Milano, Porto Alegre. Porto Alegre. E então a gente tem a nossa frase aqui identificando, como a gente se identifica, identificando o nosso trabalho. E também eu quero falar sobre isso que tu falou, né? Às vezes a gente não tem dinheiro para empreender, né? Mas a gente tem sonhos, a gente tem vontades, a gente tem desejo, e nós somos energia. Eu e a Lari, a gente fala muito sobre energia nos eventos, né? Então, o que tu coloca em movimento? O que tu joga para o universo? Tô dura, perrapada, não tenho dinheiro? Ou construindo, o que se requer para a gente construir isso? Porque o que a gente está vivendo hoje são conversas nossas em reuniões. Porque como a gente se reúne, né, toda semana, sempre tem uma que no meio da reunião diz assim, só um pouquinho que agora eu vou dar uma sonhada. E aí a gente começa a imaginar e falar na reunião como é que a gente quer o próximo evento.
É uma visualização. É uma né? visualização. Então é sempre a gente, eu quero o mais personalizado possível. Como é que eu gostaria de me sentir chegando nesse evento? Daí a gente começa. Se eu fosse no evento do Mulheres que Fazem, eu gostaria de ser recebida assim, assim, assado, eu gostaria de ter um crachá, eu gostaria de fazer uma dinâmica desse jeito. E aí a gente começa a dar uma viajada, mas viajada a full. E essa viajada, ela te proporciona realizar. Por quê? Porque a gente começa o que se requer para que a gente possa resolver, estar mais próximo disso que a gente está tanto buscando. Porque o dinheiro tu vai criando ao longo do processo. É uma energia de É troca, uma né, energia Lari? de troca. Né? Como diria o Walt Disney, né? Se você pode sonhar, você pode realizar. Exatamente. Então, a gente está vivendo bem essa vibe. Assim. Os eventos foram coisas que nós também idealizamos, sonhamos, os presenciais. Está aqui também é um momento que a gente falou que a gente gostaria muito de realizar. E a gente daqui a pouco quer ter um podcast, né? E o que mais é possível. Com certeza. Fazendo a câmera 4 aí, vamos organizar isso aí. E olha isso. Quando tu fala isso é muito legal, que eu fui participei do, não sei se já se conhece, o Entre Amigos na Band, do Alejandro Malo. Sim. Eu já fui participar lá e eu sempre falo isso, né? Às vezes as pessoas ficam esperando a oportunidade, né? Eu, por exemplo, eu chamei no programa e falei, tem um podcast e tal, como é que eu faço pra ir aí? Então eu fui atrás da oportunidade, né? Às vezes a gente fica sentadinho esperando e não acontece, não sabe por quê, mas que tá te movimentando, o que tu tá fazendo pra acontecer? E daí quando eu fui lá, foi engraçado que ele me falou, na hora eu nem me liguei, mas um amigo meu depois, tu quebrou o cara, não sei o que e tal. Eu falei, o que aconteceu, cara? Ele falou assim, não, ele me perguntou assim, tu já tinha te imaginado aqui? Eu falei, claro. Eu falei, claro, o tempo todo aqui, em espaços maiores e tal, porque eu tô trabalhando pra isso. Então, assim, quando tu tem tanta certeza das coisas, hoje, às vezes eu tinha dificuldade e é algo que eu tô trabalhando, inclusive, o tempo todo. Hoje eu tenho facilidade em me elogiar. Antes eu tinha problema com isso, porque, parece que tu tá te achando, não sei o que, mas tu pensar que parece que tu tá te achando, tu tá preocupado com a opinião do outro. Então hoje eu não tô nem aí pra opinião de ninguém, na verdade, porque eu sou tão autossuficiente que eu não preciso disso. Se sente seguro. Viegas é dos nossos. Nossa. Homem que faz. Nossas dinâmicas. Mas tu sabe que isso por quê? Porque o podcast me trouxe isso, porque eu falei... Aí eu até falo, no colégio, né, que é a nossa... Eu puxei a infância lá, eu era magrinho, eu jogava vários esportes, eu tive banda, fiz um monte de coisa. E daí tu tá sempre acostumado a ser bom em alguma coisa, quando tu é novo ali. Tu sempre se destaca em alguma coisa. Ou tu é muito inteligente na aula, enfim, alguma coisa tu é bom. E parece que quando a gente vai crescendo, né, vai chegando na fase adulta, a gente esquece disso, que às vezes a gente... Porque daí tem tanta gente, é mercado, é uma cobrança, né? A sociedade, hoje rede social, vem coisa que vem e a gente fica assim, sabe? Parece que a gente vai se diminuindo e vai perdendo aquela... Vai se comparando e perdendo aquele negócio. E quando eu comecei o podcast, eu falei, cara, eu sou muito bom nisso aqui. Eu falei assim, eu ia morar em São Paulo, e daí eu falei, cara, eu ia morar lá porque eu trabalhava, para que vocês entenderem, eu comecei dia 25 de abril de 2020, na pandemia também, a minha agência, que eu tenho uma agência que chama Inove Advogado, que a gente faz marketing para advogados exclusivamente, mas focado na questão de identidade visual, logotipo, toda a arte da papelaria ali. E daí eu já estava 3 anos, hoje ela tem 3 anos e meio, mas eu já estava um tempo com a agência e eu não conhecia pessoas que estavam no digital que nem eu, então não tinha assunto, sabe? Os caras, trabalha de bermudinha em casa, às vezes de pijama, os caras assim, chegava ali qualquer hora da tarde, vamos tomar um café, vamos, tá tranquilo. E os caras ficavam, não, como assim? Isso não é trabalho. E eu, daí, sabe, ninguém, não tinha, daí eu pensei, cara, vou pra São Paulo, que lá todo mundo tá lá, digital é uma coisa normal. E daí já tinha começado o podcast, eu falei, cara, lá tem vários. Só que daí eu voltei pra cá e conheci um evento, daí eu conheci todo o cenário. Eu falei, olha, tem mais gente querendo fazer essas coisas, empreendedorismo digital e tudo mais. E daí eu voltei pra cá e daí eu entendi. Falei, cara, aqui eu posso me destacar mais rápido, porque eu não vejo ninguém fazendo podcast e ninguém comunicando como eu vou comunicar. Porque, e isso é outra coisa, vocês acreditam que batem nisso, nessa tecla de... Ninguém é o Viegas.
né? Ninguém é a Sim, o teu Dani, ninguém é a diferencial, Débora, né? ninguém é... Tá, tem 2 Lares aqui, mas ninguém é a Lari 1 e a Lari 2. Mas todo mundo é único, e quando tu entende isso, é muito diferente, porque tu não te compara com mais ninguém. E isso que o autoconhecimento proporciona, né? Como a Débora comentou antes, nós temos muitas mulheres que fazem as mesmas coisas, vendem os mesmos produtos, os mesmos serviços, mas é único o jeito que cada um faz. E o autoconhecimento, ele é uma ferramenta que te traz esse empoderamento. Eu sei que é uma palavra até que já está um pouco cansada, né? Mas é um fato, é uma verdade. A gente começa a conhecer os nossos talentos, o que a gente faz de melhor, e isso é libertador, porque a gente para de se importar com a droga da opinião das outras pessoas. E que tá cheio de gente, né, que só dá opinião e não é mulher que faz, né, Lari? E normalmente é que não tá fazendo nada, né? Deixa eu mandar aqui, ó, Charme Rústico. Mulher que faz. Muito bacana, isso costumo aí. dizer que as realizações começam nos sonhos. E é mais do que necessário sonhar. Cara, concordo total e acho que a gente tem que realmente visualizar, né? Só que daí não só visualizar, né? Daí a gente botar em prática, daí fazer... Aí é que tá, a gente traz muito isso também, né? Eu particularmente trabalho, né, há 13 anos com marketing, com vendas, né? Sou apaixonada por isso. E a gente traz isso também dos nossos treinamentos para todas essas mulheres que estão ali se divulgando. Então, a maioria delas, por exemplo, fazem as redes sociais por elas ou trabalham, né, com uma agência, enfim, mas assim, das que a gente mais conversa mais, não. Só que a gente diz, não adianta só planejar também, né? Tem a parte de execução. Tem a parte de execução. Tem para tu olhar para o teu negócio, olhar para ti, transmitir com verdade, botar, né, a carinha no Instagram. A maioria vende, né, por ali, é o principal meio, né, de venda. Então tem muito isso que a gente traz também nos nossos treinamentos, né? Enfim, a gente também tem uma parte do Mulheres, que é o Mulheres in Company, onde a gente vai a empresas e trabalha bastante sobre comunicação, né, comunicação assertiva para melhorar todos os processos ali da empresa, comunicação, vendas, né, negociação, enfim. Então, o Mulheres, né, a gente tem diversas facetas, né, digamos. Eu queria que vocês entrassem nessa seara aí mesmo de como que é agora explicar mesmo. A gente já contou um pouquinho da história de vocês, né, o porquê, o propósito do Mulheres que Fazem, mas como que começou e como que funciona, né? Onde que as pessoas encontram vocês, que ela vai estar, beleza, a mulher chegou ali no evento, para onde que ela começa, tem direcionamento, como que vocês fazem a diferença na vida dessas mulheres de fato, com o evento, né, especificamente? Bom, vou começar e dou seguimento para vocês. A gente tem hoje 4 formatos de evento, né? Evento de empreendedorismo tem bastante, assim como tu quer ser um cara destacado no teu podcast, a gente também quer trazer uma coisa diferente dentro do evento do Mulheres, então pra gente sempre... a gente conta como algo muito importante, além do networking, né? Eu sempre falo nas nossas reuniões, a gente não vai juntar mulher para bater língua, só para conversar, porque já é da natureza da mulher, né? É ou não é? É da natureza, é isso da aí. natureza da mulher. Então, o que a gente acaba agregando e batendo forte em todos os formatos de evento é conteúdo. É fazer com que a mulher empreendedora entre lá e saia com algo mais que ela consiga colocar em prática no dia a dia dela. Pode ser com a família, porque uma mulher, uma dona de casa também está empreendendo, né? Pode ser no seu próprio negócio, enfim. Ela está indo em busca de algo, que o empreendedorismo hoje também não é só tu abrir o teu negócio e esperar que as coisas aconteçam. A empreendedora, ela está indo atrás de solução, ela está indo atrás de autoconhecimento, ela está indo buscar coisas para somar ao seu trabalho. Né? Então, dentro dos nossos formatos, a ideia principal é networking e conhecimento. Então, a gente tem o Experience, que é um evento onde a gente traz bastante conteúdo para a mulherada. Vai ter sempre um momento networking, mas a gente vai levar sempre conteúdo e ferramentas. É mais um treinamento, vamos dizer assim, né, Debinha? Isso. É mais um treinamento. Aí nós temos o Papo, o Simplesmente Papo, que foi o que teve agora no sábado.
que é o que a gente está fazendo aqui. É um papo informal, mas um papo bastante relevante. Hã? Não. Simplesmente papo é o nome do nosso segundo formato de evento. E então a gente, através de uma conversa assim informal, nós conversamos, botamos as meninas todas também a conversar, a gente entrega um outro formato que é justamente para trazer assim o que conversa, aconchego, para que as mulheres se aproximem. Conexão, né? Conexão é a ideia do papo. E o que mais, gurias? Estou passando a bola para vocês falarem também. Não, temos também vai ser em novembro, né, o Expo Mulher, Isso. que vai ser uma feirinha, né, a gente chama de feirinha de forma carinhosa, mas é uma feira onde essas mulheres, né, porque que nem a gente falou agora, é network, é autoconhecimento, né, a gente quer gerar uma transformação ou proporcionar algo para elas, mas a gente quer que a coisa aconteça, que elas ganhem dinheiro, né? Que elas vendam, que elas ganhem dinheiro, né? Que elas realmente fomentem e aumentem os seus negócios. Então a gente também tem esse formato que é a feira. E tem o In Company, né? Que daí a gente vai a empresas, entende a dor daquela empresa, né? E cria um treinamento específico para ela. Personalizado para ela. Eu acho que é isso de eventos, mas tem algo também que é bem importante, que é o como se divulgar na página. Né? Isso é ótimo. Que foi onde tudo começou, na verdade. Então, há 3 anos a gente trabalhou com algo gratuito, né? Até para que a gente fosse entendendo, enfim. Hoje ela tem um valor bem simbólico, né? De R$19,90. Taxa única. Taxa única, então... e porque a gente gosta até de explicar assim, gente, a gente não vive disso, né? Então... Porque por incrível que pareça, tem pessoas que questionam o valor. O valor, né? Bastante, tem né? pessoas que questionam. E como eu e a Dani, nós ficamos mais no direct, né? A gente se divide. Como cada um tem a sua atividade, eu trabalho com outras coisas, as gurias também, as gurias trabalham em empresa, a gente só consegue eu e a Lari conversar com a Débora e a Dani, meio-dia e final da tarde, ou às 7 da manhã, quando essa louca manda áudio pra gente, indo pra Gravataí, né? Então, assim, a gente trabalha com outras coisas, nós temos outras demandas, então realmente a gente ama mulheres, né? E aí eu e a Dani ficamos mais no direct, cada mulher que entra ali, oi, quero participar da página. O que a gente faz? Já tem uma mensagenzinha pronta com os nossos nomes, me chama no WhatsApp. Aí no WhatsApp eu passo, e a Dani também, todo o passo a passo de como ela vai se divulgar lá. Então que ela vai mandar informações, a Rô tá lá, a Rô do Divino Spa tá lá. Então o que ela vai fazer? Botar o nome dela, o Instagram, né, o WhatsApp, e-mail, vai mandar uma mini biografia e umas fotos bem bonitas dela, e do trabalho que ela faz, né? Se ela tem algum produto, né? E aí eu passo essas informações para a Debinha cria o card e depois, se eu passo as informações para ela me devolve o card, eu publico, a mesma coisa a Dani. Então, dessa forma, elas estão lá no nosso feed, com a carinha delas, com todos os contatos e com a biografia dela. E como é que a gente mantém essa mulher constante? É ela, porque empreendedora, como tu disse, também tem que correr atrás. Então, o que eu falo sempre para... E o grupo, né, de WhatsApp. Tem o grupo de WhatsApp. Então, ela entrou dentro do nosso feed, ela é jogada para o nosso grupo de WhatsApp, jogada com carinho, né, gurias? Vai. Ali já tem um monte de empreendedora, né, que ela vai fazer trocas e conexões, parceria, falar do seu trabalho. E ela, quando for publicar alguma coisa na página dela, tanto o feed quanto stories, ela deve botar @mulheres que fazem poa. Por quê? Porque a gente está de plantão lá no Instagram, olhando quem nos marcou para repostar nos nossos stories. Então ela vai ter constante visualização se ela também fizer a parte dela. E óbvio, para todas as mulheres que entram na página, é importante, mulherada, curtir, comentar a coleguinha, salvar a coleguinha, fazer a página girar para que todo mundo apareça. Né? Não é só a página.
Para cada vez mais aparecer para outras pessoas, né? A gente sabe como é Trabalhar que a favor funciona. do- E essa Exato. taxa aí que a gente cobra agora em setembro, a gente vai reajustar ela, vai para, não sei, de repente você precisar fazer um parcelamento para R$ 29,90, né? R$ 29,90 Sem vai juros. ser o Juros. exato. Vai ser a partir de setembro. Para quê? O que a gente faz com esse valor? A gente investe nos próprios eventos, né? Para que a gente entregue eventos cada vez melhores para vocês. E uma coisinha só, deixar as datas dos nossos eventos aqui, que a gente falou de todos os modelos, mas não falamos as datas. Então, os próximos eventos a gente vai ter o Simplesmente Mulher Experience no dia 7 de outubro. E o tema dessa vez é inteligência emocional. E no dia 26 de novembro, o Simplesmente Mulher Expo Mulher. Então, é isso. Mais informações a gente vai passando ao longo do tempo. Muito legal. O que eu queria complementar com o que está sendo dito aqui, na verdade, que é o seguinte, né? Vocês estão aí se explicando, né? Por que de cobrar um valor, né? E eu já passei por isso. E hoje eu vejo que não faz sentido nenhum a gente explicar. Porque é o seguinte... mas daí o problema é delas, né? Elas que tem que pensar melhor no que elas estão falando. Porque, não, sabe por quê? O que acontece? Pra vocês entenderem, o podcast aqui, hoje a gente tá no episódio 84, né? E é aquela coisa que vocês falaram, de isso sair tudo do bolso. Tipo, eu pagava aluguel em estúdio e tal. Não é um negócio barato. Na C4 né? Mas na câmera 4 é bem bom o preço, mas os outros estúdios não é muito barato. E daí eu, cara, como é que daqui a pouco morre o meu sonho porque eu não vou conseguir manter? Porque eu fazia? Eu tirava dinheiro da agência, investia tudo, e era só eu e eu. E daí me surgiu um negócio sem eu pensar no negócio. Viria um palestrante de Santa Catarina, ele ia vir palestrar num evento aqui em Porto Alegre, ele me stalkeou, chegou, mandou um direct e disse, olha, eu tô indo palestrar num evento de empreendedorismo em Porto Alegre, eu trato de comunicação, de oratória na verdade. E eu pesquisei os podcasts, daí eu achei que o teu é o mais bacana, que faz mais sentido com o meu conteúdo, eu queria saber como é que faz pra ir aí. E eu falei, tipo, a verdade, eu nem quis vender pra ele. Eu falei, cara, o que acontece? Na época eu gravava, era toda terça-feira, eu falei assim, cara, eu não consigo, eu já tenho a agenda fechada, porque eu organizo a agenda normalmente uns 2 meses pra frente, 3, assim, eu gosto de virginiano, né, pra algumas coisas eu sou bem metódico, assim, então eu já costumo deixar certinho, assim, toda semana eu tenho tal pessoa. Eu falei, cara, pra abrir outro dia, eu teria que pagar o estúdio e eu não tenho aporte pra fazer esse investimento hoje, então eu não consigo te receber. E daí ele disse assim, tá, e quanto que é o estúdio? Daí eu passei o valor, ele falou, tá, tu consegue pra quinta? E ele ia palestrar na sexta. E eu falei, cara, deixa eu ver com o estúdio. Vi com o estúdio, falei, cara, tá liberado, quinta-feira tá o horário tem disponível. O cara falou, tá, então tá, fez o Pix. E eu falei, cara, que tem... Eu falei, eu falei, cara, o cara nunca me viu na vida. Santa Catarina me fez um Pix, tá confiança, assim. E daí eu falei, cara, tem um negócio aqui. Daí eu entendi que o que eu tava fazendo tinha um valor, né? Não era nem a questão do preço, tinha um valor. E daí depois daquilo ali, isso se tornou um modelo de negócio, né? Hoje tem as pessoas que eu convido, tem as pessoas que investem, tem pessoa que investe, por exemplo, para ser só patrocinado, só para ser divulgado no episódio. E eu entendi, cara, eu falei, cara, só, o cara quer empreender, né? Então eu tô falando aqui só de empreendedores e quem vai assistir são empreendedores também. Faz muito sentido ele investir para vir aqui divulgar a história dele, depois pegar, fazer vários cortes disso, né? E falar do negócio. Custa material. Entendeu? Que hoje o que acontece, né? Hoje a gente sabe que o que potencializa as redes, bom, que cuida mais da parte de rede social, antigamente, carrossel e tal, mas hoje é o Reels, é os vídeos curtos, né? Que a gente sabe que, porque pega um público que não é o nosso público, não tá na nossa base. Então, quando as pessoas vêm aqui, vão ver vocês aqui no sofazinho, com o microfone, falando alguma coisa e tal, por quê? Porque vocês são autoridade no que a gente tá falando, né? Passa essa imagem para as pessoas e de fato porque num podcast, num programa qualquer, ninguém vai chamar alguém que não seja interessante para conversar, né? Então, e vocês são muito interessantes, inclusive. Muito obrigada. Tô bem feliz com o conteúdo tô bem feliz com o conteúdo que a gente está gerando e isso foi uma coisa que eu fui desenvolvendo, mas que eu tava falando de falar do preço, não importa o valor, não importa o preço, na verdade, o valor que tem já existe. Vocês já estão agregando, já existe resultado, né? Vocês já influenciaram outras mulheres, já ajudaram, já fizeram a diferença na vida delas. Então, tipo, cara, não tem que justificar. É isso porque o empreendedor... Tem vários eventos aí,
na maioria dos meus eventos, eu consigo quase tudo assim 0800, porque eu sou um cara muito legal, as pessoas gostam de mim. E daí o que acontece? Eu consigo salgadinho com uma, não sei o que. Eu falei, cara, porque sabem que normalmente, e daí eu não tô falando, querendo só falar de mim, mas assim, sempre que o Viegas traz é uma oportunidade interessante, porque eu digo, cara, eu sempre gero negócio porque eu busco pessoas interessantes, entendeu? Então, a gente não vai só por ir, né? Quando a gente vai fazendo um filtro, e tem coisa que é nossa, assim, eu tenho meio que um feeling, assim, pra atrair gente boa. E daí acaba que dá certo, assim. Então, as pessoas entendem, cara, vale a pena investir. Então, não tem porquê. O cara é empreendedor, se o cara não puder investir 20 pila, 30 pila... E entender que é um investimento, na verdade, né? Porque quem tem um pensamento que é gasto, se tu vai, né? Não vai crescer. Essa é a verdade, assim, a realidade, né? É uma mentalidade até que a gente fala bastante, né, Lari? Tu achar que tu tá gastando pra ti, pro teu trabalho, pro teu negócio, isso vai fazer só dispensar essa energia, né? Porque tu tá, na verdade, é aquilo que eu gosto de falar, a gente tem que se priorizar. O grande lance da vida é o autodesenvolvimento. Se tu não te desenvolve em variadas áreas da vida, né, tu não vai evoluir, tu não vai crescer, tu não vai atingir novos níveis, novos degraus. Então, tu tem que investir em ti. E, às vezes, investir é também dinheiro. E se tu não tá bem, tu vai ajudar, como é que tu vai ajudar alguém, né? Mas o lance que eu queria bater nisso, na questão do investimento, eu acho que as pessoas têm que parar. Eu faço questão de, mesmo que evento que eu não tenho custo nenhum pra eu organizar, é o meu tempo, eu tô lá, o tempo que eu... Então, assim, cara, eu sempre cobro algum valor, às vezes vai ser menos, às vezes vai ser mais, porque eu acho que, assim, o cara tem que estar... Quando a gente dá, eu cansei, não sei se vocês fazem muito curso digital, vocês já compraram muito curso online, eu pra caramba. E daí, às vezes, tu, cara, aprendeu tal coisa e tal, daí tem um amigo, e daí tu, cara, eu te dou acesso. Aí tu vai lá, dá uma semana, 2, um mês, troca a senha. Tipo assim, se o cara estivesse acessando, ele ia te... o que aconteceu? Aí tu vê assim, cara, as pessoas não dão valor quando ganham de graça. Então, assim, sabe, de fato a gente tem que pegar, não, cara, tem que ter, cara, tu tem que investir. Eu acho que empreendedor tem que ser isso, porque senão fica muito lance de caridade. Eu não quero fazer caridade pra ninguém, eu quero te ajudar, tu te desenvolver pra que tu possa ser o empreendedor que tu quer ser. Impulsionar, né, de alguma forma. De verdade. Eu quero te ensinar a pescar, né? Velha coisa. Também tem isso. A Charme Rústica que falou isso mesmo, uma incentivando a outra. E eu acho que isso a gente tem que fomentar bastante. Eu falo lá no Network de verdade isso. Eu falei, cara, não tô aqui pra convencer vocês de nada, não tô aqui pra querer vender uma ideia, não. Eu tô aqui trazendo as minhas vivências e da forma que tá funcionando pra mim e vocês possam aplicar, que pode dar certo pra vocês também. Claro que sempre vai ter uma coisa que é particular de cada um, mas quando a gente tá nessa vibe de transbordar, a gente acaba atraindo coisas pra gente, né? E eu queria que vocês falassem assim, qual é o retorno que vocês veem imediato, assim, das mulheres que passam, né, pelo evento, assim, porque a gente sempre tem feedbacks legais, né, e isso é o que mais alimenta a gente já fazer o próximo, né, e já tá pilhadão assim, cara, vou fazer o próximo. Então, quais hoje são os feedbacks que vocês têm, quais as áreas que vocês veem que tem mais necessidade? Eu acho que isso também depois na sequência, porque que nem eu bato, é mais ou menos parecido, né? Eu network, porque quando eu pensei, cara, que você é autoridade em quê? Eu não tô ganhando rios de dinheiro ainda pra dizer, ganhe dinheiro fazendo tal coisa, então não sei o que. E eu fiquei, cara, mas network eu tô fazendo pra caramba. Tô conhecendo muita gente que conhece muita gente e está me desenvolvendo. Tô com esse negócio de conhecer gente que tá onde eu quero chegar, mas também tô puxando quem tá comigo ou um pouquinho atrás. Então a gente vai gerando essa rede de contato. E hoje isso aqui é um movimento, né? Por exemplo, a Lari veio conhecer a Lari porque ela foi num evento que eu organizei. Então, como é importante isso, a gente tá... E ela nem lembra por quem que ela foi no evento. Quem é que indicou o evento? Não sei se foi a Melissa, não sei se foi a Rô, não. Talvez tenha sido a Melissa ou até mesmo o Nunes. Entrou nas minhas redes sociais e me... Pode ser. Mas tu entende como gira, a gente nem sabe quem é, mas alguém que nos trouxe aqui nesse momento. E
E a coisa só vai se fortalecendo, porque daí eu fui nesse que tu organizou, desse eu já fui para aquele outro que teve na sexta-feira de noite, que daí eu já te encontrei, já marquei o podcast contigo, já encontrei outras pessoas daquele primeiro evento, que eu já fiz outros contatos. Então, como isso vai... São escolhas, né? A gente podia estar sentado em casa, escolhendo, não fazer nada, né? Mas a gente fez esse movimento e aí... E também dentro do espaço, tu precisa movimentar. Tu precisa colar em alguém e dizer, oi, tudo bom? Eu sou a Lari, tenho uma página de Mulheres que Fazem, trabalho com mentoria para mulheres divorciadas. Tu também tem que chegar lá e abrir a boca, né? Para te colar numa outra pessoa, para gerar, enfim, um terceiro, quarto, quinto movimento. Foi a Melissa, agora eu lembrei. Foi a Melissa? Porque quando a gente foi na saga lá na loja, a pressão do Ronei. Quando eu fui lá, lembro que ela me chamou, vou te apresentar e tal, e eu falei, é do orgasmo. Porque ela tinha Larissa. postado o negócio do dia do orgasmo, daí aquilo ali, e eu lembrei que daí também tinha um negócio que eu tava fazendo os cards de eu vou, daí ela me pediu algumas vezes lá, eu não tinha feito e tal, daí eu lembrei das tatuagens na foto que ela mandou, mas daí eu lembrei, o negócio do orgasmo, daí ela falou, daí a Melissa até olhou, não, acho que não sei o que, eu falei, ela assim do orgasmo, daí ela falou, eu postei lá do dia do orgasmo e tal, foi a Melissa que levou lá, e pra tu ver, o que acontece lá, um dia antes eu tinha feito esse evento que tu vai agora dia 5, o Network de Verdade. também. Ah, verdade. O Network nós de também. Verdade. Olha aí, viu só? Tem que ir. E daí, o que acontece? Lá, eu passo esse método de, tipo, entre aspas, ensino, né? A gente, a como aplicar. Então, o que acontece? Lá no evento, tu viu isso que tu falou agora há pouco. Tem gente, o que eu percebo? Tem gente que chega, fala de network, chega num ambiente assim, não sabe fazer. E eu digo, daí tem gente que ela falou, eu acho, daí lá no dia do evento, mas não dava nem pra caminhar, as pessoas diziam, eu acho que deveria ter alguém mostrando a loja, eu acho que não sei o que. E eu falei, cara, não, mas o intuito é realmente que tu chegue aqui e tu te vire. E daí eu sou bem direto assim nos negócios, não tem muito carinho às vezes. Não é nem paciência, eu sou um posto de paciência, só que eu digo, às vezes as pessoas querem, eu falei, não, cara, a ideia não é que eu te pegar pela mão, esse aqui é, claro que em alguns momentos a gente faz, entendeu? Porque já entendo que, isso faz sentido com isso, eu junto as pessoas, sempre tô indicando. Mas a ideia ali, eu falei, cara, o cara foi na quinta lá, na sexta ele praticar ali, chegar de fato. Porque que nem eu digo lá no meu conteúdo, num negócio presencial, que eu falei pra menina, eu falei, cara, olha só, vou te dar uma dica que essa aqui é infalível. Fica sempre perto da comida e da bebida. Vai chegar alguém ali, vai pegar um salgadinho. Esse aqui é maravilhoso. O que a pessoa vai dizer? Realmente eu comi, adorei. Ou ela vai dizer, vou experimentar então. Aí tu já gera uma conexão, já gera uma conversa, um cafezinho e tal. Então, procura te posicionar de forma estratégica. Não, aí o lance de ser... É quase um gatilho de inimigo comum, né? Que tu tá buscando. Exatamente. Então, assim, genuinamente intencional. Tu quer comer. Todo mundo quer comer, tá ali, quer beber. Mas aí tu já pensa, tô perto daquela pessoa ali, entendeu? Então tu não precisa nem falar. Às vezes só de estar perto ali já gera alguma coisa. A pessoa te vê... o lance de eventos. Às vezes tu tava no Café com Marketing do Nunes. E lá a gente não se falou, a gente não se conheceu. Então depois foi no evento, por quê? Porque o evento foi postado no grupo do Café com Marketing. Pela Melissa também. Então o que acontece? Estar nos lugares é muito importante, né? Por isso que eu digo assim, que a importância disso que vocês estão fazendo, dos eventos, das oportunidades. E o que eu achei legal, que é também o que eu faço, é que a gente consegue pegar áreas diferentes que se conversam, né? Digamos assim, aqui o que acontece? Aqui a gente está gerando um conteúdo digital. No dia 5 é um evento presencial para poucas pessoas, onde eu vou lá passar uma expertise. No dia 4 de novembro, eu vai ter a segunda edição do Fala Empreendedor, que é um evento meu também, que daí nesse, além de palestrar, eu trago outros palestrantes, daí com algumas expertises específicas, assim, para casar no contexto. No outro foi a Suelen Ribeiro, foi a Jamile Marcon. Foi bem legal, assim. O primeiro foi para 100 pessoas, esse já vai ser no Senac para 175 pessoas. Já estamos dando um passinho a mais ali. E tô bem feliz com isso, inclusive. Nem comecei a divulgar, ainda tô falando aqui agora. Não fiz card, não fiz nada, tem um monte de coisa para fazer. Só em pensar já dá que evento, já fiquei cansado já. E o que acontece? Daí lá é uma outra experiência, né? Então, uma coisa é um ambiente de 30 pessoas, outra coisa é um ambiente de 100, 170.
né? São experiências diferentes. Vai ter gente que vai gostar disso, não vai gostar daquilo, não sei o que. Vários conteúdos, os conteúdos não são pra todo mundo, mas a ideia é que quando tu vai no evento tu tem que entender, cara, uma coisa que eu escutar daqui, sair daqui nova, já me Vai serviu. absorver de alguma forma, né? E o lance também que a gente já vem falando aqui de investir em eventos, né? Eu que falo de network, eu digo, cara, investe em network total. Hoje meu foco é esse, porque eu entendi que 85% dos nossos resultados são oriundos das conexões que a gente tem. Relacionamento é tudo. Hoje eu sou um cara que vocês vão conversar comigo e dizer, cara, eu preciso de tal coisa. Provavelmente eu conheço alguém que faça isso. Entendeu? Então por quê? Porque eu tô sempre ligado nisso. É o lance de ser intencional. Eu tô sempre pensando, cara, e fora isso, sei lá, os guris foram ali, fizeram Expo Inter lá, foram lá gravar conteúdo. Daí tá, a gente tava falando com o organizador lá e tal, e a Suelen Ribeiro, ela é uma das patrocinadoras do podcast, que ela veio como convidada e hoje virou patrocinadora, e ela tem roupas de couro. E daí eu falei pro cara, será que faz sentido? Porque era um desfile dentro da Expo Inter lá. O cara, olha só, fala pra ela se quiser, fez... Acabou que não fechou, mas eu chamei pra ela e falou assim, porque eu tô em troca de coleção bem na época, não deu match ali por detalhe, mas fez sentido. Então sempre que eu lembro de tal coisa, tá acontecendo tal coisa, eu indico. Então por isso que as pessoas, tem gente que assim, cara, tu mal me conhece, já me ajuda. Só que na verdade o que eu faço? É genuíno, mas também é intencional, porque eu me torno significativo pra ti. Não, tu que eu chamei e te dei uma oportunidade com outra pessoa, tu vai, o cara me ajudou sempre. E a pessoa que tava precisando também me vê assim. Então acaba que, tipo, aquele lance, é muito melhor tu ter as pessoas te devendo um favor, que não é o caso, né? Mas as pessoas com aquele sentimento de, cara, parece que tu tá sempre em dívida com a pessoa. Alguém que Por exemplo, tem um amigo que ele no dia que minha mãe faleceu no dia 31 de dezembro de 22. O Réveillon, a virada de coisa, a gente passou registrando o óbito no cartório, ele tava comigo. Um amigo de infância tava comigo o tempo inteiro. E daí é um cara que hoje a gente tá até se vendo pouco e tudo mais, mas é um cara que, tipo assim, existe um sentimento de gratidão eterno, porque o momento mais difícil da minha vida ele ficou do meu lado ali, sabe? Coisas que não é todo mundo que ficava, ele podia ter feito, chamei, o cara veio. Ele não falou nada, ele só ficava do meu lado ali. Então, quando a gente tem esse sentimento de gratidão, nada supera isso. Então, é isso que eu penso, de forma intencional. Eu falei, cara, tô sempre ajudando alguém e eu tô percebendo que isso tá me levando a lugares. A gente tá aqui nesse espaço, ter a disponibilidade de estar aqui nesse espaço, é oriundo da Rô ter ido no Fala Empreendedora a primeira vez, e eu ter conhecido ela foi oriundo de ter ido num podcast de uma amiga dela. Então, assim, tudo é conexão, tudo. E esse movimento que tu faz, Viegas, de doar, tu tá doando tuas conexões, né? Tua habilidade de conectar pessoas. Isso é um princípio da prosperidade, né? Para tu receber, tu precisa doar. E o que tu tá doando é genuíno, é verdadeiro, é porque tu gosta, porque tu sabe fazer isso muito bem, tu reconhece isso em ti. Então, este movimento que tu tá expandindo vai só retornar, né? Então, isso também é um dos nossos lances ali com o grupo, né? É proporcionar isso porque a gente se beneficia, e isso é gratificante. Quando a gente fala que não é o nosso sustento, o MQF, cara, é o nosso sustento emocional, é o nosso sustento de vida, é aquilo que nos engrandece, de verdade. É uma centelha, né? É uma centelha. Porque a tua pergunta anterior até tinha sido assim, o que tu achava de retorno disso, que as mulheres que presenciam um evento presencial do MQF, qual é o retorno que elas nos dão, né? Qual é o feedback? E a gente fica muito satisfeita, né? Porque existe um vídeo onde elas falam do quanto esse evento foi genuíno, né? Foi muito utilizada essa palavra nesse último encontro, né? O quanto a entrega foi verdadeira, o quanto nós éramos de verdade, né? Isso, na escolha de fazer mais, ou numa ferramenta que tu entrega para elas, né, que a gente percebeu bastante dentro do primeiro evento que nós fizemos. Já na semana seguinte, o que a gente tinha de feedback? Coloquei a ferramenta em prática e fechei o negócio. É, isso que eu ia trazer. Né? Então, poxa, como é que tu não vai ficar feliz quando alguém... Parcerias entre elas também, exato, isso rola bastante. Tá acontecido bastante ali no grupo de WhatsApp.
né? E eu percebo agora elas muito mais interagindo entre elas, indo no Instagram, curtindo, o grupo ali do WhatsApp está bem mais fortalecido. E a gente só tem a ganhar com isso, né? Quando tu tem esse entendimento, que é o que a Lari acabou de falar, né? Que tudo que tu entrega, tu recebe. Seja de bom ou de ruim, o que tu está escolhendo entregar hoje, né? Queixa lá, amor, trauma, drama, reclamação ou gratidão, né? Eventos e movimentos genuínos. O retorno vai ser certo. Até foi no primeiro evento que a gente fez um treinamento de comunicação assertiva. No dia seguinte, elas estavam mandando que estavam fechando vendas porque a gente trouxe ali uma técnica, enfim, focada nisso, né? Então, de usar mais a comunicação, né, via áudio e tal. Então, esses resultados já rolaram no dia seguinte, né? Que é o que a gente quer também, né? Um dos nossos propósitos é que elas, né, prosperem, né? Façam cada vez mais negócios. Aí tu imagina quando vem um feedback desse, se a gente não vai entrar em contato, gurias, olha só que legal. E é isso, quando acontece isso, gurias, olha só que legal, aconteceu isso, a empreendedora trouxe essa informação pra gente, e isso só dá gás pra gente fazer um evento ainda mais top do que o anterior. Legal, deixa eu... Pegando esse gancho aí, quando eu fiz lá o network esse mês, network de verdade, eu comecei falando num negócio pessoal para eles entenderem a conexão e a importância. Eu acho que eu te falei isso no outro, né? Eu falei que, cara, como eu sempre fui um cara legal, gente boa. Quando eu era jovem, tinha muito lance de eu gostar das gurias e elas só amigo. Isso aí me deixava louco, né? Porque eu ficava mal, na época eu me sentia culpado, chorava, porque eu era aquele cara de escrever. Eu escrevo letra, né? Tenho música, algumas músicas escritas por mim, e daí eu escrevi e tal, eu ficava, cara. E daí eu brinquei ainda, eu falei, tá, e agora na fase adulta, como é que vocês acham que tá? Tá a mesma coisa, não mudou. só que o que acontece? A diferença é como eu reajo a isso, né? Antes eu me sentia culpado, ficava mal e tudo mais, e hoje eu entendo que tá tudo bem, que eu é que não devo querer alguém que me enxerga dessa forma, né? Não faz sentido nenhum pra mim. E daí quando a gente fala de network, por que eu tô tocando nisso? É o lance de a expectativa que a gente tem sobre o outro, né? Quando tu não tem expectativa sobre as pessoas, tu não te decepciona. Então, quando tu começa a trabalhar, e vocês estão falando isso o tempo todo, de autoconhecimento, de trabalhar a inteligência emocional, cara, tu fica assim, ó, não, se eu tô resolvido comigo mesmo, se eu não tô esperando nada, acontece natural as coisas, sabe? E como é importante, né, a gente se olhar, se enxergar, assim, mas também ter as atitudes, né? Não adianta só fazer o diagnóstico se não colocar em prática, né? Então, hoje, na época da Inove ali, veio bastante isso pra mim, que quando eu entendi que, assim, não culpado, que eu era o responsável por tudo que acontecia na minha vida, virou uma chave, eu comecei a mudar o meu resultado, porque a gente tem mania e a gente é criado, assim, pra ser meio vítima, né? E isso é uma coisa que hoje, cara, não faz sentido nenhum, assim, sabe? Tem gente que gosta de botar a culpa, mas teve pandemia, mas teve não sei o que, na pandemia eu comecei a prosperar. Então, assim, claro que, né, a pandemia foi algo horrível, né, com a questão das mortes, tá, não é esse o ponto, mas dizer como que tu reage às coisas, né, e vocês vêm falando aí que as mulheres estão reagindo de forma positiva ao que vocês estão trazendo, sabe, isso é muito legal, e é muito legal que o conteúdo de vocês, ele casa muito com as coisas que eu me identifico. Quando tu falou de princípios ali, é muito importante isso aí, porque é o lance que eu falei, cara, o que eu quero passar pro meu filho, assim, entendeu, tipo, pô, hoje ele não mora comigo, mora com a mãe dele, então eu já fico pensando, cara, toda a oportunidade que ele for me ver, ou aqui, quando ele ficar maior, me assistindo, enfim, ele tem que, sabe, cara, tem orgulho de que ele é meu pai, sabe, então, tipo assim, quando a gente tem isso como princípio, não tem como tu errar, porque vai ser importante pra ele, vai ser significativo pra ele e pra todo mundo que assistir, né? Porque quantos pais, quantas mães, né, vão olhar de repente isso aqui e vão se inspirar, quantas mulheres, né, vão olhar assim, poxa. E é sempre esse o objetivo, sabe, do podcast, assim, esse lance de transbordo mesmo, de mostrar que se a gente atingir uma pessoa, que hoje eu falei isso, né, são 84 pessoas atingidas lá nos podcasts. Aí um evento com, sei lá, o próximo vai ter 175 pessoas. Aí um com 30, já é o segundo. Então, sabe, vai somando ali quando tu vê, cara. Fora os, né, porque quando eu impacto alguma de vocês aqui com conteúdo, vocês chegam em casa e levam pro marido, pro filho,
pra mãe, pro pai. Entendeu? Então a rede se estende, né, de transbordo, assim. E falando em transbordo, eu queria aproveitar aqui a câmera, mostrar um pouquinho ali a Rô, né, que fez toda a mão aqui de nos receber ali, fez cafezinho pra gente, água aqui, que conseguiu esse espaço aqui, né? Então, como eu falei, eu quis fazer aqui porque eu falei, cara, eu quero receber elas bem, né, à vontade. Eu acho que tá maravilhoso aqui essa estrutura. Esse clima, a noite tá a noite frio, tá mas não perfeita. tá frio, mas não tá frio, tá aquela coisinha, sabe? Só um Tá agradável. tá agradável. Se tivesse um vinho, uma lareira aqui, melhor ainda. Tu sabe que Mais no espumante. evento da Rô botaram aqui os foguinhos aqui, tinha espumante, salgadinho. Na próxima vamos pensar em alguma coisa assim aqui. Melhoria contínua. Trabalha com melhoria contínua, né? Trabalhamos sempre. Mas sabe o que tu falou agora, ali antes do evento, é muito que eu prezo. Eu falei isso até no último network. Eu falei, cara, nem sempre eu vou ter a oportunidade de fazer uma estrutura da hora, nem sempre vai poder ter os melhores salgadinhos, as melhores coisas, mas sempre vai ter conteúdo. Por isso que eu lance de verdade, eu vejo que tem muita gente, muito conteúdo, muito evento até, que é meio mentiroso, assim, pra não dizer totalmente. Porque o que acontece? Cara, vai lá e as pessoas estão muito carentes, desde a pandemia trouxe esse negócio, né? Então o que acontece? As pessoas só querem estar em algum lugar, se sentir pertencentes a algo, só que tem gente que usa isso. E daí, vejam bem, eu não estou dizendo que nem por isso eu vou chegar num evento meu e vou deixar de ofertar os meus serviços, as coisas que eu tenho, mas que só quer te vender algo, que não quer te ajudar nada, não quer te ajudar nada, que não sei o que, não, cara. Assim, uma coisa é eu ir lá, te gerei um conteúdo genuíno, gerei transformação para ti, e daí eu vou falar também de forma que faça interesse, porque a gente tem que sobreviver, a gente tem que viver, a gente tem que... Tudo tem um valor, o nosso tempo não tá aí à toa, né? Que é o que a gente tem de mais precioso, na verdade. Escasso, né? Escasso. Praticamente. Hoje em dia, então... Nos dias de hoje a gente tem... Eu tô assim... Eu ando dormindo umas 4, 5 horas por dia. E ainda assim tá sempre atrasado as coisas. É uma sensação, né? Eu não sei se vocês compartilham desse sentimento, mas de vez em quando eu sinto que eu tô sempre devendo horas. Não, mas sim. Que eu tô sempre devendo fazer um pouco mais, devia ter feito. E a gente muitas vezes não se contenta com o que a gente tá entregando, né? Que é sempre mais. Não, e é verdade que é difícil mesmo entregar tudo. Essa é a verdade simples, assim, porque o que acontece? A gente tá numa época, a gente viveu épocas aí de pessoas serem especialistas, né? Tipo, tem formações específicas e tudo mais. E hoje a gente tá numa época que, na verdade, todo mundo é um pouco generalista, porque a gente tem que ser bom em várias coisas, né? Tem que ser pai, tem que ser mãe, além de profissional do marketing. Além disso, tu tem que ser... uma mulher interessante para gerar os conteúdos para as pessoas, um homem interessante para gerar o conteúdo para as pessoas, tu tem que ser empreendedor, tu tem que saber investir, tu tem que saber um pouco de finança, tu tem que saber um pouco de tudo, tu tem que saber se comunicar bem, porque senão tu não vende o que tu precisa vender. Então assim, a gente não consegue ser uma coisa só mais, e acabou isso aí. Quem tá nesse mundo ainda tá sucumbindo, e vai ser cada vez pior, no bom sentido, né? Porque cada vez mais a gente tem hoje inteligência artificial nos ajudando ou não em várias questões. Então assim, tem profissões que vão deixar de existir talvez em algum momento, e que as pessoas não estão nem se ligando nisso. Então se tu sabe fazer só uma coisa na vida, cara, ó, desculpa, mas vai ficar para trás, vai perder para inteligência artificial. Vai ficar para trás. E o que vocês agora falando, vocês falaram, né? A gente já falou de como surgiu o evento, né, de como vocês se conectaram. A gente já falou dos eventos especificamente, o que ele faz, o que ele gera, citamos as datas ali, como funciona, já falamos, vai aumentar para R$ 29,90 e não chora. E o que vocês pensam para o futuro, né, desse projeto? Eu sei que... Quanto tempo tem um projeto, inclusive? Não perguntei. 3 anos. 3 anos? O Mulheres que Fazem a página, né, no Instagram há 3 anos. A gente começou dia 16 de maio de 2020. Show. Em 5 meses, agora, né, desse ano, até com a chegada da Lari também, a gente fez o que não tinha feito em 2 anos, né? 2 anos. Então eu quero que ela fale agora o que vocês estão pensando em fazer, já que ela chegou meio... Responsa. A gente pensa grande, né? Vamos ver se a gente está sintonizada, que ela vai ter que falar aquela coisa que a gente falou para 2024, né?
A Larissa é esquecida, gente. Ai, gente, eu tenho. Eu sou de peixes. Eu não dá pra as contar coisas. muito Mas com o assim, cérebro da Lari. a gente pensa muito grande, a gente quer chegar. Ela é inteligente, mas às vezes ela fica no vácuo, assim, ela é pisciana. Ela é das energias. Eu sou super esquecida. Isso é uma característica minha Da pisciana. da pisciana, que eu, por muitas vezes, agora, até pegando um gancho do que a gente conversou ali atrás, isso é uma característica minha que eu tenho, as pessoas, minhas amigas mais íntimas me conhecem por ser esquecida, a Dani é minha prima, né, então desde sempre eu tenho essa característica. Vivo autoconhecimento. E isso, por muitas vezes, me trouxe... me levou, na verdade, para um lugar de desistir, né? De não sou o suficiente para fazer algo inconscientemente. Que o autoconhecimento fez com que eu identificasse, que eu percebesse e tudo mais. Mas voltando para a resposta principal. Eu admito, não lembro o que foi. Se elas falarem aqui, eu vou lembrar, obviamente. Mas o primeiro congresso. Claro que eu lembro, viu? É que eu não sabia do que tu estava falando. A gente quer fazer, a gente quer chegar a ser o primeiro congresso realizar o primeiro congresso de mulheres empreendedoras do Rio Grande do Sul. Um evento somente de empreendedoras. É claro que a gente fomenta muito essa questão do feminino, né? Das mulheres empreendendo. Então a gente sonha com esse lugar. Aí tem o Araújo Viana, né? Tem a Fiergues. Tem o Teatro do Bourbon, a Fiergues, então. Tem o nosso próprio podcast. A gente sonha grande, mas eu acho que com palco também, né, Larissa? Com palco. Sempre, todos os eventos, sabe? Porque daí quando a gente vai falando lá no palco delas Grêmio, olha, não tem palco, Larissa, eu disse, mas na minha cabeça tem. A gente já está imaginando, Mas eu acho que a ideia é gerar essas conexões cada vez maior, né? É conectar mais pessoas também, assim como tu. E trazer um carinho, sabe? Eu acho que o nosso diferencial é esse, Viegas. A gente traz um carinho, um conforto, um afeto. Não é também sobre empreendedorismo, é também sobre mostrar o seu negócio, sobre trabalhar, sobre viver do que se ama. Mas é também esse lugar de conforto, né, das mulheres se sentirem amparadas, de apoio. Exatamente. Porque eu acho que nós temos isso aqui também de termos feito o Mulheres, né, as gurias num primeiro momento, e depois eu entrei, justamente para dar a mão uma para outra e para se incentivar. Vamos fazer, então vamos. Quando a gente une, é energia. Quando a gente soma uma energia com a outra, o negócio expande, cresce de um jeito, como as gurias falaram aqui. A gente, não aconteceu em 2 anos o que aconteceu em 5 meses, porque a gente de fato deu a mão e falou, vamos dar-lhe. E a gente foi e fez acontecer. A gente dá a mão mesmo. Isso é legal de falar. Antes dos eventos a gente se reúne, dá a mão, pede para que vocês acreditarem, e a gente entra com certeza muito mais energizada. E acho que essa energia que a gente está trocando de fato ali uma com a mão na outra também faz com que a coisa aconteça. A gente pega cada uma um pouquinho uma da outra. E eu acho que isso, a gente precisa se conectar, nós 4, nós precisamos estar conectadas para poder entregar o que a gente imagina, né? Então, realmente, quando a gente faz o evento, a gente se junta, vem cá, vamos fazer, antes de entrar, antes de começar a falar, a Dani que sempre profere as palavras, né? Mas a gente pega a mão uma da outra e pede para que a gente seja uma contribuição nesse momento, né? Uma contribuição para quem escolhe estar lá, porque também as pessoas escolheram estar lá, escolheram galgar, escolheram avançar um degrau, né? E que a gente possa ser essa porta, possa entregar uma mensagem que faça a diferença, porque eu tenho certeza que na vida de cada um que está nos assistindo ou vai nos assistir, da nossa, teve algum momento que teve uma palavra ou uma frase de alguém, sabe? Numa live, num podcast, numa conversa no ônibus que fez assim, ó, é isso, que acendeu dentro de ti. A gente trabalha muito com isso aqui, ó. Claro, tem o empreendedorismo, a gente quer ganhar grana, claro que quer,
né? Mas a gente está movido por algo anterior a isso, que é o que nos acende, que é o que faz a gente se juntar antes de cada evento, sabe? Se conectar com algo superior que a gente acredita e que a gente também seja esse canal de contribuição para as pessoas que passarem pela nossa página, passarem pelo evento, passarem por aqui, enfim. Eu acho que a gente vem, é impossível a gente nascer, evoluir como ser humano de todas as formas, morrer e ser só isso, né? A gente está aqui para adquirir conhecimento, aplicar esse conhecimento e passar esse conhecimento adiante. Deixar um legado, né? Nossa, eu ia falar isso agora, conectadas. Conectadas. A gente, de qualquer forma, vai deixar um legado, né? Que a gente deixe, então, com consciência, sabendo que legado a gente vai deixar. Seja para os nossos filhos, porque é uma virada de chave, a gente começa a ver a vida por outra perspectiva, e então a gente vai deixar de qualquer jeito. E seja através do trabalho, seja para os nossos filhos, nas nossas relações, que as relações não sejam rasas, né? Não sejam só por trocas rasas, que sejam profundas, que te agreguem, que me agregue, que a gente escute, que a gente compreenda, que a gente sinta o outro. Legal. Eu quero mandar um abraço aqui pro Daniel Castro, deve ser parente Olha de aí, Castro. Danico. Não, elas são foda. Isso aí que vocês estão falando, assim, vem me batendo muita coisa na cabeça aqui agora, porque faz sentido com o meu momento agora de eu recém entrei com os guris aí, o Câmera 4, e daí quando vocês falam lance de casar energia, de fazer sentido as coisas, sabe, porque até comentei ontem com que não tá aqui o Rafa, eu falei, cara, eu já tive algumas outras experiências de sociedade e não foram legais, viraram ex-amigos. Tô começando a colecionar alguns, é um problema. Mas não, e faz parte. Não, eu quero mais que eles continuem no ex lá. E o que acontece? Daí eu falei pro Rafa, falei, cara, agora eu sinto que eu tô no lugar certo. Eu confio nas pessoas que estão ao meu lado agora, esses caras aí. Um cara de cabelo branco ali, o cara já passou por tanta coisa na vida. E eu sou um cara que sempre tive isso, sabe? De gostar de conversar com pessoas que já viveram mais que eu, porque nada supera isso, sabe? O conhecimento que tu não teve a oportunidade de adquirir ainda por causa do tempo, por causa de diversas coisas. Então, eu vejo que são pessoas do bem, casou energia, sabe? Então, hoje eu tô em casa e às vezes é muito louco, porque eu quero crescer, né? Faço parte do negócio, mas eu fico pensando, cara, eu quero mudar a vida desses caras. Tipo assim, sabe? Eu fico pensando assim, cara, poxa, esse cara já viveu tanta coisa, eu quero que ele possa viver muito mais e muito melhor e com mais dinheiro, e com, sabe, que a gente possa aproveitar, enfim, muito mais coisas. Não é sobre mim, sabe? E daí o lance do meu filho, enfim. Mas quando casa esse negócio de energia, sabe, de ser bom, os caras saíram, sabe, tipo, lá do estúdio, vieram aqui montar um negócio, sabe? Quando eu tava nos estúdios que eu pagava aluguel, tudo era um problema e um custo, né? Entendeu? Então, tipo assim, pra fazer isso não é bem assim, aí já paga, já triplica o valor pra fazer um evento externo, tudo é mais difícil. E quando tu tá com gente que é do teu lado, as coisas se tornam mais fáceis, né? Só que tem que ser as pessoas certas, né? Lá no meu conteúdo, se vocês estiverem todas lá, dia 5, eu falo que o que é network, né? Daí tem várias teorias das pessoas, e eu digo, pra mim, é a habilidade de conhecer as pessoas certas. Porque conhecer gente é muito fácil. Mas conhecer a pessoa certa, e as pessoas não entendem que, assim, a pessoa certa, aí fica muito aquele lance de ser interesseiro e não ser interessante. Se conecta só, eu quero algo daquela pessoa. Só que às vezes, tu cumprimenta o porteiro do teu prédio, e ele conversa contigo de vez em quando, ele pergunta o que tu faz da vida e tal, e daqui a pouco ele conversa com outro morador também, que também ele fala a mesma coisa, e oriundo disso, ele fala, cara, fulano do 204, ele faz isso, tô precisando, que você não fala com ele. E daí, às vezes, sabe, a gente não entende essas coisas, porque todo mundo, às vezes teve gente que perguntou, no meu evento, espero que dessa vez gere negócio. Eu falei, cara, pra ti não vai gerar. Me olhou assim, eu dou umas, né, eu sou meio, o virginiano. Gostei de ti. Porque eu falei, cara, por quê? Porque se tu já vai com essa intenção, eu falei, cara, tu vai pra um evento, a tua intenção é se relacionar com pessoas, conhecer gente, trocar ideia. Eu falei, cara, tu foi com a tua mulher,
ficou o tempo todo com ela lá. Grudado num Fazendo, canto. quando eu brinquei, vocês estão fazendo network com outro, né? E daí eles brincaram, ela tadinha falou assim, pelo menos a gente não brigou hoje. Eu falei, então tá, ajudei o casal, eu fiz, já. Então tá. Mas eu falei, cara, e daí se tu vai com esse negócio, eu vou lá, tem que fechar negócio, não. O que acontece? Eu falei, cara, tu tem que estar em todos os eventos possíveis que tu pode estar. Todos os eventos possíveis. E ali tu vai estar sendo visto, porque as mesmas pessoas costumam ir em eventos. Então daqui a pouco, mesmo que não fale contigo naquele momento, sei quem é o fulano. Hoje, vários lugares que eu vou, já tô chegando nessa questão. Esse dia a Rô até me mandou, a Rô foi no evento lá na Zona Sul. Poxa, eu vim aqui lá na Zona Sul, não sei aonde, e tem gente que te conhece aqui. Por quê? Porque tu tá sempre fazendo esses movimentos. E casualmente, a menina que ela tava lá nesse evento, ela é uma menina que ela achou o podcast e ela trabalha aqui no Top of Mind International, que é um evento de premiação para brasileiros em Londres. E daí a CEO do evento estaria em Porto Alegre, e daí ela me chamou pra ela vir pra participar do podcast. Mais uma coisa legal também, viram meu conteúdo e tudo mais. Mas pra tu ver a loucura que é as coisas. Mas por quê? Porque a gente tá em movimento. Então, por exemplo, nem foi uma oportunidade que eu procurei, veio até mim. Mas ela viu o podcast por, sei lá, ou porque ela achou no Instagram, ou porque ela pesquisou isso, ou porque alguém recomendou. Então, quando a gente tá nos lugares, as coisas vão acontecer. Não tem como, sabe? Mas se a gente não tiver lá, eu vou palestrar no dia 9 de outubro num evento de beleza. Vou falar de comunicação. Vai estar eu e a Suelen Ribeiro, a gente vai falar de empreendedorismo e comunicação juntos. A Su já falei aqui algumas vezes. Quando eu vim para Porto Alegre em 2008, eu trabalhava de frentista. E eu vi ela no Estúdio Pampa. Hoje ela é patrocinadora do meu podcast. E eu vou palestrar com ela. Tipo, 15 Loucura, né? Só que é 15 anos depois, né? As pessoas querem o resultado para amanhã. Não entendem que a caminhada, às vezes as coisas vão acontecendo. E não é que é demorado, é no tempo certo. Porque o nível de maturidade que eu tenho hoje não é o mesmo que eu tinha 15 anos atrás. Nem se compara, né? E cada vez mais a gente vai evoluir sem parar. Desde que a gente busque isso, né? Então é o lance de estar em busca, assim, dessas coisas. E eu queria aproveitar a caminhada também, como tu trouxe antes, né? O processo. Tu tem que ser safo, assim, tem que ser esperto no bom sentido, né? As pessoas usam a palavra, assim, parece meio... Não, esperto de estar ligado nas oportunidades, sabe? Às vezes tem gente que tá mosqueando, assim, tipo, tá viajando, as coisas estão acontecendo do teu lado, daí tu diz, eu não tenho oportunidade. Cara, passou um monte de gente que eu convido pra evento, às vezes, tipo, cara, eu ganho muita cortesia, às vezes, de evento de 1.000, 2.000, o ingresso, e daí tu convida as pessoas não vão, eu fico assim, cara, não faz sentido. Pô, a Lari foi no evento lá que eu organizei, da loja lá, cara, frechenê de graça. Entendeu? Eu falei assim, numa sexta-feira, final de mês ainda, eu falei, cara, qual é o motivo pra não ir? Não tem, entendeu? Só que daí tu vê depois essas pessoas, sabe? E daí tem aquele lance, o que acontece? Tu convida uma vez, convida duas. Na terceira eu vou dar prioridade pra conhecer a Lari agora. Mas eu já vou dar prioridade porque no que eu convidei ela veio. Saca? Então, assim, é o lance de disponibilidade. Tu tá disponível pras coisas, sabe? As pessoas gostam de coisas disponíveis, porque hoje em dia tu fala com as pessoas, eu não tenho tempo, não sei o que. Então eu costumo estar disponível para as pessoas. Eu acho que isso é uma dica forte, assim, de network, que é algo que eu vejo que faz muita diferença, sabe? Muita diferença mesmo. Eu queria que vocês fossem... Deixa eu ver aqui como é que a gente tá de tempo. A gente tá chegando no finalzinho já. Quando tá bom, passa rápido. Quando tá bom, passa rápido. Isso é verdade. Mas que a gente falou, não vai ser a primeira nem a última. Eu já antes de encerrar, eu já quero falar pra vocês que... Eu falei, o propósito, né, é muito similar. Então, contem comigo no que tiver ao meu alcance aí. Vamos conversar mais pra frente essa questão do podcast. Também como vocês estão vendo aqui, a gente faz eventos externos, então daqui a pouco fazer a gravação dos eventos de vocês é algo interessante, gerar um conteúdo da hora, de uma palestra e tal. Então, assim, a gente tem uma disponibilidade aqui de uma gama de serviços que faz muita diferença na vida do empreendedor, sabe? Porque isso aqui que a gente está gerando conteúdo é isso que vai atrair as pessoas, as nossas falas. E eu acho que hoje a gente trouxe várias falas aqui que, sabe, só de gerar os cortes já dá para imaginar muita coisa que vai ser falado que a pessoa vai, poxa, era isso que eu precisava. Às vezes é uma palavrinha, uma coisinha. Então eu queria que cada uma de vocês agora falasse que quem passa pelos mulheres que fazem tem que saber, né? Porque a gente tem esse lance do propósito, da mensagem, né? Então a gente sempre tem uma mensagem que quem
conhece aquela pessoa, não pode deixar de saber. Então acho que cada uma de vocês, como eu falei, vocês têm o mesmo propósito, mas são indivíduos, né? São pessoas diferentes, então que vocês pegassem cada uma coisa, que quem vai conhecer o projeto de vocês, vai participar de um evento, não pode deixar de saber, sabe, sobre o evento, sobre vocês, enfim. Larissa, Eu começo? Bom, quem participar do evento ou quem participar da nossa página tem que saber que nós fazemos o nosso trabalho, que a gente já falou aqui, né? Com o nosso coração, né? Querendo entregar algo diferente, né? Para quem está no grupo, para quem está na página, para quem tá no evento. E cada dia é a camiseta da Débora, né? Evoluir leva tempo, mas vale a pena. Se vocês forem olhar as minhas lives lá no início da pandemia, eu ia para casa das gurias, eu moro no Petrópolis, eu ia lá para a Zona Sul, sabe para quê? Para elas ligarem a live, eu falar tremendo, e depois elas desligarem a live e salvar, né? Então, assim, hoje eu estou aqui conversando como se eu estivesse sentada no sofá da minha casa, faço lives com tranquilidade, stories com tranquilidade, estou à frente junto com as gurias do MQF e dizendo que precisa ter constância e persistência no seu negócio. Até no movimento que tu tem mais pouca facilidade, vamos dizer assim, para desenvolver, né? Mas faça um pouquinho todos os dias, é melhor fazer um pouquinho todos os dias do que fazer um tantão de vez em quando, né? Então essa é uma dica. E eu acho que a empreendedora tem que saber disso, né? É importante ela botar a carinha dela no trabalho dela todos os dias. E a gente dá essas dicas e muitas outras dentro do na nossa página, no nosso evento, enfim. Porque a gente quer que tu aí também olhe para o teu início de 2023 e veja uma diferença para a mulher do final de 2023, né? Como eu lá nas lives, no início da pandemia, tremendo que nem vara verde. O meu recado é esse. Complementando, acho que toda mulher que vai chegar no MQF, né, ou que já chegou e vai falar para uma amiga, essa pessoa que vem tem que saber aonde quer chegar. Porque senão qualquer coisa serve, qualquer caminho. Qualquer coisa serve. Exato. Então, por quê? Porque a gente trabalha muito dentro do Mulheres que Fazem com a verdade. Né, que é super ligado com o que a Lari acabou de trazer. Quanto mais tu for de verdade, mais tu vai vender. Melhor tu vai vender o teu público, né? Tu vai virar uma autoridade naquilo que tu faz, naquilo que tu vende, né? Então a gente fala bastante sobre isso nos nossos eventos. Então, a mulher que vem pro MQF, e se por acaso ainda não sabe, a gente vai, através dos nossos eventos, dos nossos conteúdos, vai ajudar a ir para um caminho de sucesso, mais assertivo. Bom, além disso que as gurias falaram, eu acho que o apoio também, que aqui é uma rede de apoio também, que ela vai encontrar aqui pessoas com que ela vai se conectar e que a gente vai estar ali realmente para dar mão, para apoiar. Eu não sei como fazer isso, então a gente vai te ajudar, a gente vai te mostrar o caminho, tu pode contar com a gente não quer só estar ali na frente do evento, sendo treinadoras, passando um conteúdo e tchau, vão embora. Não, a gente quer estar do lado delas, ver a evolução delas, ver elas prosperarem, assim como a gente quer prosperar também. Então eu acho que apoio também faz parte das Mulheres que Fazem. Eu concordo com tudo que as gurias falaram. Eu acho que, do meu ponto de vista, a principal questão, a principal mensagem ali do MQF é essa rede de conexão, né? Então elas não tem outra alternativa a não ser expandir. Só tem esse caminho ali dentro. Todo mundo, de alguma forma, vai se beneficiar, seja para o seu autodesenvolvimento pessoal, seja para o desenvolvimento profissional. Então, o que elas vão encontrar ali é crescimento. Eu resumiria assim. Cheguei a me arrepiar. Cara, eu fico ouvindo, assim, vocês aqui. Tô bem encantado, assim, sabe? Eu tô muito feliz de conhecer vocês de verdade, assim, de coração, porque graças a Deus as coisas vêm acontecendo assim, sabe? Eu venho conhecendo pessoas que têm o mesmo propósito que eu, e eu acho que a gente atrai, né, o que a gente... Aquelas pessoas certas.
As pessoas certas. A gente atrai o que a gente emana. Não, e o que a gente é também, né? Porque se tu é uma pessoa mau caráter, a tendência é que tu tem outros mau caráter na tua volta. Se tu é uma pessoa do bem, tu... Aquilo que não tem, né? Exatamente. Então, assim, quando eu fico ouvindo as falas de vocês, assim, me passa um filme de que tenham mais pessoas, assim, em vários lugares. A gente tá aqui em Porto Alegre. Tem gente de Novo Hamburgo, isso? Não? Não, as gurias trabalham em Gravataí. Ah, Gravataí, tá. Eu sabia que tinha escutado outra cidade. E... Só que a gente tá fazendo hoje um conteúdo digital, como eu falei, que pode se propagar pro Brasil inteiro, né? Em algum momento as pessoas podem conhecer isso aqui. E esse é o propósito do podcast, assim, sabe? Multiplicar, sabe? Porque é tanta gente que às vezes não para ver um conteúdo desse e fica maratonando série no Netflix, sabe? E eu sei que, por exemplo, o podcast, eu vejo, comparado a podcasts que falam de assuntos mais secundários, mais genéricos, os caras bombam muito mais rápido. Então, assim, não reclamando, né? Mas sempre que a gente está falando de empreendedorismo, é uma jornada mais árdua, né? E o que eu posso dizer para quem tá nessa jornada, cara, que entende isso, faz parte. Paciência é uma virtude. Então, assim, se a gente não tiver paciência, a gente não vai conseguir, porque muitos momentos vai ser, como eu falei até gerou o corte, a gente sempre se ferra em vários momentos, porque acontece muita coisa que vai fazer tu ter aquela... O lance, vocês falaram antes, alguém, acho que foi, tu falou de fracasso. Depois eu até vou mandar pra vocês, vou dar de presente pra vocês, eu tenho um e-book que chama Só Tem Sucesso Quem Fracassa. Que legal. E o legal desse conteúdo aí é que ele é um conteúdo também com coisas reais que aconteceram na minha vida, é bem engraçado umas partes lá, tem umas partes meio tristes, tem a parte da mãe lá e tal. É que nem é a nossa vida, assim, é uma leitura bem rápida, assim, bem dinâmica, mas o lance é que sempre se fala em sucesso e fracasso, né? Quando fala em sucesso, o cara sempre voltado a dinheiro, dinheiro, dinheiro. É só o que entende como sucesso, né? E ali eu mostro um outro lado, né? Do que é sucesso, o que é fracasso. E eu falo de experiências que eu tive como quando eu era novo, já com uma visão agora, na fase adulta. Por exemplo, eu começo, já dando um spoiler aí, começo o e-book falando de quando eu me formei na 8ª série, né? Ensino médio, não, ensino fundamental. E daí eu sou 10 anos mais velho que as minhas irmãs, eu tenho irmãs gêmeas. E daí a mãe, que era uma doméstica, que tinha a 3ª série, ela, tava me formando na 8ª série, né? E eu andando de skate, todo sujo, não queria ir no negócio da formatura lá. E até hoje pra mim não faria sentido nenhum subir lá naquilo lá. Só que daí eu fiquei lá e tal, cheguei em casa, tava ela com as minhas irmãs pequenininhas, arrumadinha. Puta da cara comigo. E daí eu fiquei, no livro eu falo isso, eu falei, cara, ainda não faz sentido eu estar naquele palco lá, mas com a cabeça que eu tenho hoje, eu faria só pra dar esse orgulho pra ela. Porque faria sentido pra ela. Então pra mim, o fracasso foi não ter feito isso. E seria sucesso eu fazer isso, né? Se eu tivesse outra mentalidade, né? Então, eu acho que essas coisas são as coisas que realmente importam, né? Então se eu for deixar uma mensagem tanto pra vocês, quanto pra quem for assistir aí, é isso. A gente saber o que importa, né? O que faz diferença na nossa vida. E falar pra vocês que essa jornada de vocês aí não vai ser fácil, mas que bom que vocês não estão sozinhas, né? Vocês já têm vocês e mais uma rede que vocês estão construindo, que cada vez mais vai aparecer pessoas do bem para ajudar o projeto, né? A mensagem. Então com certeza isso vai se espalhar muito. E eu quero dizer que eu tô feliz de conhecer vocês, assim, de coração. A gente também, com certeza. De coração, e que a gente tem aí novos encontros aí, que nem eu falei, as oportunidades existem aí, a gente vai se ajudando e cada vez mais a gente vai fazer isso acontecer, né? Porque a nossa bandeira é a mesma, né? Por mais que tenha essa questão, de vocês são as mulheres, mas, por exemplo, nos meus eventos também a maioria é mulher, assim, de 80% a 85% são mulheres, né? E até isso é uma coisa que eu digo, beleza, vocês estão nesses movimentos de mulheres, mas eu vejo muita mulher nos eventos que não são só para mulheres. Isso que é o legal, porque tu não fica bitolado também, tu entende que tu tem um espaço de acolhimento, como tu falou, aqui somos, né, iguais, mas tu também vai buscar em outras fontes, vai beber da troca, né? Porque eu acho, eu sempre gostei muito de me relacionar com mulher, trabalho, de conversa, porque tu aprende o outro lado, tu aprende a ver as outras coisas. Eu também tenho a questão que eu fui criado só pra minha mãe, tenho 2 irmãs, então pra mim faz muito sentido isso, mas o aprender com o diferente, né? Porque se a gente anda só com quem concorda, beleza, a gente tem pessoas do mesmo propósito,
Mas a gente tem que ter esse olhar de também buscar, ouvir essas pessoas, sabe? Por que ela pensa diferente? Alguma coisa me serve ali, como é que eu posso evoluir com aquilo? Porque senão fica muito fácil, né? Então sempre quando eu começo nos eventos também eu falo isso, cara, não tô aqui para agradar vocês, tô aqui talvez até para gerar um desconforto, mas que faça vocês, poxa, é verdade, eu tô parado, sabe? Gerar uma reflexão e o cara realmente aprender alguma coisa. Até a gente já vem falando sobre isso, de trazer homens para palestrar, para os nossos eventos, né? Para ter justamente essa troca, esse outro olhar, assim. Com certeza a gente vai te chamar. Deixa claro também que ninguém é contra, né? Homens, a gente Isso. só é uma impulsionadora das mulheres, né? Não, total. Mas é que faz muito sentido mesmo, porque querendo ou não, a maioria dos homens ainda tem essa dificuldade que a gente veio falando aí de se expor, enfim, e não tem, né? Por exemplo, eu não tenho eu não tenho um grupo de evento de homens para ir conversar sobre como é que foi eu perder a minha mãe, como é que foi perder, como é que é ser pai, cara, e beleza, daí tu é pai, tá, mas eu sou pai, mas eu não moro junto. E cada dificuldade, enfim, cada um tem suas questões, né? Mas, por exemplo, as mulheres buscam isso é legal, por mais que tenha o lance da rivalidade que vocês falaram, elas buscam esse... Se quebrando isso, né? A gente tá vivendo uma virada de quebra de paradigma. Então, as mulheres estão indo mais pra ação, né? E os homens estão se colocando mais à disposição, se vulnerabilizando, falando mais sobre os seus sentimentos. Então a gente está nessa troca e a gente tem como objetivo aí fomentar isso também. Isso é legal mesmo, porque eu vejo às vezes conversando com amigos e tal, e daí falando de pais, né, eu digo, cara, meus amigos, eu conheço tenho vários amigos que são bons pais mesmo, assim, real, eu digo, tá, depende com quem é que tu tá andando, tá falando, tipo, o cara é assim, o cara não faz isso, não sei o que, tá, de repente, não é todo mundo que é assim, né? É o que tu atraiu pra ti, né? Então é sobre o ambiente e tudo mais, e eu acho que a gente aqui é um exemplo disso, de a gente tá buscando ambientes favoráveis, né, e a gente tá se trazendo pessoas para esse ambiente, que é o mais legal, né, de lance de transbordo. Bom, vou deixar vocês darem um tchau, aí se quiser fazer alguma consideração final, e agradecer mais uma vez aí. E agradecer a gurizada aí do Câmera 4 aí, que tá se puxando, ó. Obrigada! Eu ainda vou fazer um acréscimo aqui, quero dizer que a página se chama Mulheres que Fazem Poa, mas a gente também está recebendo mulheres de todo o Brasil, né? Muitas pessoas entram em contato com a gente ali no direct perguntando, não sou de Porto Alegre, posso participar? Ai, Larissa, posso participar? Claro que pode. Faz um atendimento online, entra na página, né? Consegue mandar teus produtos via correio, pode entrar na página também. Tem gente com a gente do Rio, de São Paulo, de Salvador, enfim. A gente também está recebendo pessoas de outros territórios, então isso para a gente é importante, né? E falando um pouquinho sobre o que tu colocaste aqui, dos homens que são fechados, a gente vê que o nosso evento é bem emocional, né? A gente traz muito essa questão da emoção, mas a gente também acha importante trazer outras pessoas, né, o outro gênero, né, para palestrar, para que as mulheres também tenham um outro olhar, né, sobre as mesmas coisas. Né? Então a ideia, retificando aqui, aliás, acrescentando, né, nós não estamos contra os homens, né, nós só estamos ampliando aí esse passo para a mulherada, né, se favorecer e aparecer mais, mas a gente sabe que a gente tem as parcerias masculinas e que elas são importantes, né? Uma não anula a outra, muito pelo contrário, se completam. Então a minha mensagem é, né, conheçam a nossa página, conheçam nossos perfis pessoais, cada um entrega aqui de um jeitinho, cada um está dentro de uma área, mas todos nós aqui, homens, mulheres, enfim, cada um com as suas funções, estamos no mesmo propósito de trazer uma palavra, de mostrar o caminho, de dizer, olha, eu estou aqui, posso te ajudar. Né? Sejam todos bem-vindos aos nossos perfis. Bom, eu quero começar aqui agradecendo a oportunidade, dizer que eu vejo que no futuro temos uma grande parceria vindo aí. E lembrar mais uma vez a data dos nossos eventos, agora que a Lari já falou que está todo mundo convidado para... Realmente é que cuida do marketing. Ela focada. Então, dia 7 de outubro, simplesmente Mulher Experience. E dia 26 de novembro, Expo Mulher.
Então é isso, muito obrigada. Isso aí, também agradeço a oportunidade, né? Foi um prazer enorme estar aqui. E reforçando, né, o que a Lari trouxe, sigam o @Mulheres que Fazem Poa, indiquem para as amigas, para os amigos, para todas as pessoas o máximo de pessoas que vocês conheçam, para que a gente consiga levar essa mensagem e esse projeto cada vez mais longe. E também nos sigam, né, nos perfis pessoais, que a gente vai adorar. É isso aí, muito obrigada, né? Quero agradecer também a oportunidade. Eu acho que é sobre aproveitar as oportunidades, né? E reforçar que o nome do projeto é Mulheres que Fazem. Então, é para estar lá na página, mas é para fazer também, porque é isso que vai dar o movimento de expansão. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Show de bola. Para encerrar, então, tudo isso que a gente falou, eu quero pegar essa levada aí de... Não adianta a gente vir aqui, gerar um conteúdo da hora, sair de casa, estar nesse lugar maravilhoso aqui, galera trabalhando, passar todo esse conteúdo, fazer eventos, se vocês não colocarem em prática as coisas que estão aprendendo aqui. Ela colocou aqui, ó, a Charme Ruskin colocou assim, ó, é algo tipo, se quer ser notado, faz ser notado. Que a gente estava falando, ela falou muito bacana essa troca de conhecimento. Estou absorvendo muito aqui, parabéns. Então, assim, agradecer isso, que bom que gerou essa mensagem, que era o nosso objetivo aqui de fato. E daí, assim, o que acontece? Toda semana, amanhã eu vou estar aqui de novo, não aqui nesse lugar, mas vou ter o Fala Cansado mais uma vez com a Rô Albuquerque, que está aqui no espaço dela, aqui, que está aqui atrás. E quero dizer para vocês que cada vez mais a gente vai fazer conteúdo. Uma coisa que me bateu agora, já vinha pensando nisso, mas agora vem um pouquinho mais forte para mim, que talvez até por ter tantos eventos de mulheres, uma coisa que talvez faz sentido a gente começar de repente fazer, como a gente está fazendo o primeiro podcast do Fala Cansado externo, fazer de repente, por exemplo, no evento a gente mostrar a estrutura de podcast lá, e daí faz sentido as mulheres todas saírem do palco lá conversar comigo e tal. Então comecei a pensar nisso aí, da gente começar a fazer isso em eventos. É bom pro é bom pro podcast, vai ser bom pro evento, é bom pros palestrantes que vão lá poder se posicionar. Então, assim, a gente vai, né, a gente tá sempre abraçando ideias aí, sempre pensando, né, em realmente expandir. E quero que vocês aí que assistam, que são empreendedores também, peguem esse hábito de transbordar, tá? Primeiro tu gera valor para as pessoas, que vai voltar para ti, eu te garanto que vai voltar para ti, tá? Então, o momento que tu assistir esse podcast aqui, curte, compartilha no Instagram das meninas, no meu lá também, no do Fala Cansado. Tô aí gerando conteúdo de valor, sempre falando de network, de conexões, sobre comunicação, empreendedorismo. Então, segue acompanhando aí essas jornadas de empreendedores maravilhosas. Conheci hoje, tive a oportunidade de conversar com 4 mulheres incríveis aqui, e quero dizer que cada vez mais terão pessoas com essa pegada de transbordo aqui. Então segue acompanhando a página. Esse foi mais um Fala Cansado. Eu sou o Viegas e até amanhã às 18, se eu não me engano. Se eu tiver errado, a gente corrige amanhã, mas amanhã eu vou estar com a Rô Albuquerque lá no estúdio, conversando, trocando uma ideia. Então, brigadão por hoje. Obrigado, meninas. Obrigada. Valeu. Boa noite.